Existe uma evidência, isso é recomendação forte pela Sociedade Brasileira, Europeia e Americana de Urologia, que é a recomendação de exercícios físicos para pacientes com câncer de próstata, exercícios físicos de alto impacto. Isso é até estranho, né? Soa estranho, porque a gente pede para um paciente, às vezes, que é metastático, que tem dor óssea e que tem não sei o quê, e ele não está conseguindo muito, e a gente chega para ele e fala, eu quero que você vá para a academia e puxe carga. O açúcar eu acho que é o principal mito, o principal tabu, e as pessoas, algumas pessoas que não têm uma informação concreta, falam para acessar 100%. E aí as pessoas não vão comer mais açúcar. O cafezinho que tem um pouquinho de açúcar eu já não posso. E aí é uma coisa que não tem uma evidência clara, a gente não pode ter excessos, mas não é o açúcar que vai alimentar o tumor. Por exemplo, o câncer de próstata, ele não progride por conta do carboidrato. Não tem associação nenhuma. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Instituto Fernanda Geiger, um espaço de acolhimento para termos conversas, humanas, profundas e para falarmos da prevenção à saúde. Eu sou Luzia Rodrigues, presidente do Instituto Fernanda Geiger, e hoje tenho a honra de estar aqui com os meus convidados para tratarmos de um assunto muito importante, que é o câncer de próstata, aproveitando aí que estamos no encerramento do Novembro Azul. Então, tenho a honra de estar aqui com pessoas incríveis, Dr. Matheus Pieretti, que é urologista e cirurgião geral, que vai nos contar um pouquinho, vai falar um pouco sobre o que é, esclarecer sobre as dúvidas sobre o câncer de próstata, a identificação, o tratamento. A Isabela Pascoal, muito bem-vinda, nutricionista oncológica, que vai nos falar sobre como a alimentação pode ser uma grande aliada no tratamento do câncer. E o professor Cleverson Rosa, Flor da Rosa, que recentemente passou por um câncer de próstata, já está num processo pós-tratamento, e vai contar para a gente como é que foi essa jornada do câncer de próstata. Esse trabalho, esse podcast, ele é possível graças ao apoio e ao patrocínio das empresas, a Dribion Software, a Plus A Mais produtora e a O3i Marketing Médico. Então, nossa gratidão a essas empresas pelo apoio nesse projeto tão importante de levar a informação a todas as pessoas. Então, gratidão às empresas, gratidão a vocês que toparam o nosso convite para estar aqui hoje. Então, nós vamos iniciar esse momento conversando um pouquinho com o professor Cleverson, que vai contar para a gente como foi a sua experiência, como que houve a identificação, você que ainda é bastante jovem, pelo que a gente acompanha das pesquisas, normalmente o índice maior de câncer de próstata é a partir dos 55 anos, e você identificou abaixo dessa idade. Então, a gente gostaria que você contasse como é que foi a sua experiência, como que você descobriu, como que foi o processo, te abalou emocionalmente, como que foi o tratar, porque a palavra câncer, ela é uma palavra que assusta muito as pessoas em geral. Então, gostaria que você falasse um pouquinho, Cleverson, a respeito disso. Ok, primeiramente queria agradecer o espaço aqui, é muito legal essa iniciativa, parabéns pelo projeto, pela divulgação aí, estamos aí encerrando realmente o Novembro Azul aí, e é importante trabalhar esses temas, no meu caso, como você mesmo disse, Luzia, a palavra câncer assusta. Mas, primeiramente, o que assustou para mim foi a palavra biópsia, porque veio antes, Eu normalmente já tenho uma prática aí de fazer os exames periodicamente, Estava comentando agora há pouco com o doutor aqui, eu trabalhei na Copel por 17 anos e ali a gente sempre estava fazendo os exames periódicos, primeiramente de 2 em 2 anos, depois passamos a 1 ano. Então, é uma prática que eu já tinha, tenho essa prática ainda, na minha família também a gente sempre tem essa prática. Então, quando detecta algo, que seja uma doença simples, é bem mais fácil da gente tratar ela, porque ela está no início. Então, no meu caso, eu não tive sintomas nenhum, não tive o que apareceu primeiro realmente no exame, quando eu tive que fazer uma biópsia. Essa palavra para mim assustou, porque daí a biópsia se desencadeia tudo, mas se a biópsia vai surgir um câncer,
vai surgir um câncer, eu vou morrer. Então, será que eu conto para minha família? O que eu faço? Eu faço um testamento, sei lá o que eu faço. Né? Então, a gente fica um pouco apavorado. Mas depois a gente vai entender realmente, procurar, né, os próprios médicos, os próprios colegas, a própria, né, buscar informações, e a gente vê que, no meu caso ali, eu não estava sozinho, né? Não estava passando por isso sozinho. Sempre tem aí, né, muita gente da saúde, de amigos, que está disposto a te ajudar e encarar isso aí, né, não de uma forma sozinho. Mas, então, o meu primeiro medo foi esse, a palavra biópsia. Mas, então, Cleverson, só voltando um pouquinho, você estava com qual idade quando você identificou? 51 anos. 51. Eu estou com 53 agora. E foram nos exames de rotina? De rotina. Porque você tem esse hábito, como você estava falando, de anualmente ir ao médico. Então, assim, um ano você foi e estava tudo bem. Aos 50 você foi e estava tudo ok. Exatamente. Exame 50, de PSA, e você fazia... E aí, de repente, você foi com 51 e daí deu alteração o no PSA. Começou com a alteração no PSA. Então, vejam, né? Há 3 anos anteriores, o PSA e o toque, tudo normal. E o ano passado, com 51 anos, a alteração no PSA. Começou ali. Entendi. Então, isso mostra realmente a importância, né, de estarmos aí. Depois o Dr. Matheus vai estar enfatizando essas questões, mas que bacana. E aí, o seu processo foi... Depois da biópsia, esse foi o medo. Esse foi o primeiro impacto. Depois a gente vai assimilando, vai entendendo, né, vai tranquilizando. No meu caso, né, eu fiquei muito tranquilo porque foi muito transparente as informações, e fomos buscar hoje, graças aí né, a tecnologia, a medicina avançada aí que a gente tem, né, eu fui ficando mais, lógico, toda cirurgia tem seu risco, mas, assim, até eu comentei muito com os amigos, com a família, com os mais próximos, o apoio da família foi muito importante ali. Né? Todo mundo preocupado e às vezes até eu sou meio brincalhão ali, num tom de brincadeira, eu tinha comprado 5 camisas novas, né? Os amigos, eu quero ficar com aquela, viu? Eu quero ficar com outra. Né? Então, até esse tom de brincadeira foi um para-choque aí para a gente assimilar e levar um pouquinho mais leve assuntos sérios e coisas sérias, mas de uma maneira um pouquinho mais leve, né? E assim, também como você descobriu, acredito que pelos próprios... o médico já deve ter falado para você, logo após os resultados, que o seu caso estava no início. Sim. E isso te trouxe também uma certa tranquilidade. Sim. Normalmente, né? Porque uma coisa você ouviu, olha, você está realmente com câncer, mas está no início. Então, as chances, o prognóstico é muito melhor. Né, do que muitas vezes a gente sabe que, mesmo também, eu sempre falo, né, no instituto, os pacientes que a gente atende, a partir do diagnóstico, você tem que saber qual é o caminho agora, o que vai ser feito, e encarar isso daí. Mas, no seu caso, também isso trouxe uma tranquilidade. Sim, porque, na verdade, essa tranquilidade veio um pouquinho, né, antes veio um pouquinho aquela sensação de vulnerabilidade. Porque o que eu fiz de errado? A primeira coisa, o que eu fiz de errado? Né? A Isabela está aqui, o que eu fiz eu comi errado? O que eu comi errado? Né, doutor? O que eu não fiz certo? E, às vezes, a gente, né, ali pensa que é algo que não sei se é por que aconteceu comigo, por que veio isso comigo, o que eu tenho que consertar na minha vida, às vezes, né? E aí a gente faz um resgate, né? O que eu tenho feito? E, assim, para mim, não foi culpa minha. Eu tive um câncer porque foi culpa minha, né? Talvez, realmente, né? A gente fala aqui da prevenção, da alimentação, de um sono bom, de praticar esporte. Eu sou um cara que pratico futebol, tênis, caminhada, aí, 20 quilômetros, enfim. Até tem uma prima minha que fala assim, nos chama de Clevinho, né? Ô, Clevinho, não combina um câncer com você. Normalmente, o câncer é uma pessoa mais amarga, mas você não combina. Então, a gente faz essa reflexão. E aí, para encarar tudo isso, eu falei assim, olha, eu fiz o que está na minha... e vou fazer o que está tem que ser feito. Tem que ser feito. Fora isso, eu não tenho muito o que fazer. Então, e a gente fala de fé, né, fé que vai dar tudo certo. E se não der certo, também eu vou fazer a minha parte. Eu não posso estressar ou fazer algo que não está dentro da minha... do que eu posso fazer, né?
Muito bacana você falar isso, Cleverson, porque uma das coisas que a gente, inclusive, também fala muito lá no Instituto, e toda a oportunidade que a gente tem em palestra, ou falando com os pacientes, familiares, enfim, nós precisamos desmistificar o câncer, independente de qual tipo de câncer, mas porque, como você falou, a própria palavra, a questão da biópsia, no meu caso, depois eu vou contar um pouquinho, mas quando você escuta a questão, vai ter que fazer quimioterapia, né? Tudo isso assusta muito, realmente. Eu acompanhei, né? Eu lembro que você... E aí eu achei assim, uma atitude de muita coragem, que eu realmente acredito que seja o caminho, que eu lembro que você fez um post contando, né, que você estava, né, com câncer de próstata, que você ia iniciar o tratamento, mas que você estava, né, bem, otimista, e que você também aproveitava para alertar, né, as outras pessoas. Então, acho que assim, uma atitude importantíssima, né, no sentido de realmente compartilhar essa informação, né? Porque, assim, as pessoas... Eu acho que até no sentido assim, as pessoas vão acabar sabendo. Então, que saibam por mim, né? E outra coisa, vamos enfrentar, né? E aí, hoje, assim, estar aqui com você, eu que acompanhei também, né? Até pelo fato do nosso trabalho, trabalharmos no mesmo... Na instituição, né? Juntos. Muito bacana, né? Ver todo esse processo. E agradeço imensamente por você ter aceitado o convite, vir aqui compartilhar, porque, assim, só tem um caminho. É a informação, é a comunicação. Quanto mais nós falarmos sobre o assunto, mais cedo outras pessoas vão identificar o câncer, porque eu penso, não sei se eu estou errada, tá, doutor Matheus? Mas eu penso assim, quem tem que ter câncer vai ter câncer em algum momento. A diferença é, quanto antes você conseguir identificar, né, maiores as chances realmente do tratamento. E muitas pessoas têm essa indagação. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e tem uma porcentagem do câncer que não são fatores modificáveis. Então, tem a parte genética, tem que ver a parte familiar, o histórico familiar. Talvez tenha alguma parte do estilo de vida, da alimentação, que envolva isso, mas nem sempre. Então, às vezes, é uma pergunta que eu brinco. Não tenho resposta para a sua pergunta. E é por isso, então, voltando aqui, em relação ao câncer de próstata, eu sempre falo que, na verdade, o câncer de próstata e o câncer de mama são dois cânceres muito traiçoeiros, tá? Literalmente por isso, porque são formas de sem muita prevenção primária. Então, sorte que nós temos você aqui hoje para também comentar sobre isso. Existem muitos cânceres que existem fatores modificáveis mesmo. Tabagismo, falta de atividade física, sedentarismo, obesidade, enfim. E no câncer de próstata e no câncer de mama, a gente não vê muito isso. A gente tem muito relacionado a fatores genéticos, fatores hereditários, mas não se apega. Se a gente olhar protocolos, guidelines, a gente não vê aquela coisa cravada como recomendação forte. Por exemplo, não vamos comer carne, não vamos comer... Não tem. Não tem algo cravado que me diz, se eu não fizer, eu não vou ter, ou pelo menos eu diminuo a minha chance de ter. E o câncer de próstata entra exatamente nesse aspecto. E aí a gente entra no quesito, por que rastrear o câncer de próstata? É justamente por isso. É justamente pelo fato de que ele não dá sintomas, ele não aparece, ele aparece num paciente rígido, num paciente saudável, num paciente que come bem, que se alimenta, que faz atividades físicas, é aquele, gente, porque eu... Paciente atlético. Atlético, exato. E aí, mais um ponto, você falou, em relação à idade. Poxa, é um paciente que a gente rastreia a partir dos 50, de modo geral. Você tinha 50, 51, tá ali no limite, então é essa a necessidade. Eu acho importantíssimo você ter comentado sobre isso, para a gente desenvolver esse aspecto. Novembro Azul e Outubro Rosa estão aí para isso, para rastreio, você falou no começo, esse podcast é para quê? É para a gente fazer promoção em saúde. Tratar é até mais fácil, mas é pior para o paciente. Então, a gente tem que prevenir, encontrar as coisas antes, encontrar lá no comecinho, para a gente poder ter um bom tratamento, uma boa resposta, uma boa terapêutica, tanto nutricional quanto uma terapêutica medicamentosa, enfim, aquilo que precisar. E o melhor tratamento é a prevenção. Então, se a gente conseguir fazer prevenção, o paciente vai ter um prognóstico bom, para o médico vai ser muito mais fácil acompanhar. Não tenho nem dúvida. E aí a gente fala também da prevenção, e aí tem alguns cânceres que têm muita associação com o estilo de vida. Por exemplo, tabaco, tabagismo e câncer de pulmão. Mas foi o que o doutor falou. Tem cânceres que não têm uma associação direta. E aí a gente tem que pensar no estilo de vida, mas também tem que pensar nos fatores que não são modificáveis. E a gente não tem controle muitas das vezes. E aproveitando, por exemplo, eu tive esse câncer de próstata, então eu estou isento, eu não vou pegar mais nenhum tipo de câncer. Quer dizer, já não é uma gripe, né? Não é, exatamente, não é isso. Então, às vezes a gente vem para divulgar a questão da saúde, mas isso é pessoal, é para mim. Uhum.
graças a Deus, eu nunca vou morrer de câncer de próstata. Esse sim, mas a questão da saúde ainda continua. Eu tenho exame médico agora, dia 6 agora de dezembro, novamente, novo check-up geral, né? Então, para quê? Para justamente prevenir, pegar algo no início, se tiver algo no início, né? E tem um termo na oncologia que chama recidiva. Então, o paciente, assim que tem o primeiro tumor, a gente tem que pensar em não deixar que esse tumor volte, não deixar que tenha recidiva. E aí, o estilo de vida é extremamente importante, a parte alimentar. Então, assim, agora eu já tive câncer, estou ileso. A gente precisa pensar numa prevenção, porque o paciente é mais suscetível a um próximo tumor. Então, tem que pensar na prevenção, não só na próstata, mas de forma geral no corpo todo. Então, o estilo de vida conta muito. Hoje já tem muitos estudos na ASCO e na ESMO, que são os maiores e melhores congressos na parte oncológica, já mostram e já tem evidência mostrando que o exercício participa muito. Então, como você é fisicamente ativo, isso vai precisar permanecer para o resto da vida como uma forma de tratamento mesmo, uma forma de proteção e prevenção. A parte alimentar também, então, o consumo de fibras hoje já tem evidência que ajuda na proteção. Então, isso tem que ser mantido, não só agora, como esse processo de não ter uma recidiva, mas também, para quem está assistindo, como um processo de prevenção. Tá joia. Então, assim, obrigada, Cleverson, mais uma vez, por compartilhar a sua história conosco, né? Muito importante. E agora eu gostaria que o Dr. Matheus, né, falasse um pouquinho mais especificamente sobre o câncer de próstata, né? Para que a gente pudesse, assim, esclarecer quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, né? E que essa informação possa ser disseminada. Então, assim, um pouquinho sobre, assim, como identificar o câncer de próstata, o tratamento. As pessoas têm dúvidas, né? Assim, a partir de qual idade? A gente já falou um pouquinho, mas assim, aí gostaria da sua parte, né, do seu esclarecimento médico. A questão do PSA. Muita gente fala assim, eu faço o PSA, não preciso fazer o toque. Como é que é isso? Essa relação do PSA, do toque, né? Enfim, gostaria que você colocasse assim, né, dentro da sua experiência, essas questões mesmo que realmente são importantes para que as pessoas possam estar atentas. Perfeito. Então, vamos começar assim, né? Basicamente, pensando em prevenção, antes de tudo, a gente vai chegar no PSA, então a gente fala assim, para prevenir, o que a gente precisa fazer na parte do câncer de próstata, tá? A gente está no Novembro Azul, a gente pode comentar também que o Novembro Azul não é só, apesar do nosso podcast hoje estar sendo falado só a respeito do câncer de próstata, quando nós falamos em Novembro Azul, a gente fala em saúde do homem, tá? Então, na verdade, desde os 40, desde os 30 e pouco, a gente já faz o check-up masculino. Na verdade, a gente vai no urologista não só pela próstata, a gente vai por inúmeros outros motivos. A gente conversou um pouquinho antes aqui. Por que a mulher vai no ginecologista desde sempre e o homem não vai? É impressionante isso. A gente brinca, o urologista é basicamente o ginecologista da mulher, do homem, né? Então, não precisa ter um problema para ir atrás. A gente precisa, na adolescência, ir pelo menos uma vez ao médico e tentar entender, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí sim, para procurar câncer de próstata, a gente inicia sem de grosso modo, né, seria aos 50 anos, tá? Então, pessoas em geral, população em geral, ela deve iniciar o rastreio de câncer de próstata aos 50 anos, tá? Quando esse paciente, e aquilo que a gente também tinha conversado um pouquinho antes, ele tem uma descendência, fator genético relacionado a alguém na família negro, tá? Então, pai, mãe negro, ou de descendência negra, a gente adianta um pouquinho aos 45 anos, tá? E um outro motivo da gente adiantar esse rastreamento seria pacientes que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata. Então, parentes de primeiro grau aqui só se encaixa irmãos ou pai, tá? Irmãos ou pai. Ah, meu avô não sabia se tinha. Para câncer de próstata não muda na questão do rastreio. A partir dos 45 anos, se for negro ou se tiver parente de primeiro grau. E aqui, eu sei que a gente está falando num podcast que para a população em geral, lembrando que próstata só no homem, tá? Então, mulher não tem próstata. Então, mas a minha esposa, não sei quem, ou minha mãe teve um câncer de mama. Não, a princípio, para rastreio, somente importa se tiver câncer de próstata, tá? E aos 40 anos, em casos muito específicos, quando tem mutações genéticas conhecidas na família. Então, aqui a gente conhece, acho que muita gente ouviu falar no caso da Angelina Jolie, que teve que fazer a mastectomia total bilateral, radical bilateral, porque ela tinha uma mutação genética do gene BRCA, que é um gene muito específico. Mas quem tem na família essa mutação genética, de genes mesmo, aí sim a gente inicia o rastreio ainda mais cedo, aos 40 anos. Mas assim,
Grosso modo, 45 para aquela população que eu disse, 50 anos para a população em geral. E aí a gente entra com um outro problema. Doutor, e aí? Que é o que chega no consultório para a gente. Vamos rastrear? Vamos, doutor, mas eu só quero fazer no sangue. Tá? Primeiro, o que é o no sangue? Vamos lá. A gente tem o PSA. O que é o PSA? O PSA é uma substância produzida pela próstata, chamada antígeno prostático específico, tá? É uma sigla em inglês. Que ela significa? Vamos ser um pouco mais assim, sintético para falar. Basicamente, ela é uma substância produzida pela próstata por 2 motivos. Ou porque essa próstata está aumentada, tá? Ou porque essa próstata está desenvolvendo algum foco anômalo de alguma célula que está se desenvolvendo em maior quantidade, discriminadamente. Então, nós temos um aumento de PSA em 2 formas, em 2 contextos. O contexto 1, somente um paciente que tem uma próstata que está aumentada. Ela tem mais próstata, por consequência, ela produz mais substâncias, que é o PSA. Do outro lado, a gente tem um paciente que tem uma próstata de um tamanho comum, aproximadamente 30 gramas, só que ele tem um PSA elevado porque um determinado foco dessa próstata começou a discriminadamente fazer uma produção excessiva de PSA. E aí entra o médico como um fator para discernir isso no seguinte aspecto. Nós temos um paciente com uma próstata pequena e que está com um PSA muito elevado. O que seria um PSA muito elevado? Um PSA acima de 2,5 num paciente abaixo de 60 anos ou um paciente com mais de 60 anos com um PSA acima de 4. Então, vamos lá. Pensando que eu tenho um paciente com uma próstata pequena, mas ele tem um PSA muito grande, eu começo a pensar, ou esse paciente está numa infecção de urina, uma prostatite, ou esse paciente pode ter um câncer de próstata. E o segundo lado da moeda eu tenho um paciente que está com dificuldade para urinar, é um paciente que já vem urinando 10, 8, 7, 5 vezes à noite, é um paciente que para ter o jato de urina, o jato dele já está bem mais fraco, um jato que ao invés de cair lá na frente, já cai próximo do pé. Esse paciente me chega contando essa história, pensando em sintomas que a gente chama de esvaziamento vesical. Eu começo a pensar que essa próstata ela é grande, tá? Mas, doutor, pode ter próstata grande e câncer? Pode, e é muito comum. Normalmente, a gente até encontra mais os cânceres nesses pacientes porque eles são os sintomáticos. Então, são aqueles pacientes que chegam para a gente por outro motivo. Então, ele vai para mim no hospital e fala, doutor, eu quero operar da próstata porque está muito grande. Então, tá bom, vamos fazer o PSA. A gente faz o PSA e aí o PSA vem muito elevado. Esse paciente eu tenho que me atentar, às vezes, investigar câncer mesmo numa próstata grande. E aí vem a segunda pergunta. Tá, doutor, então se eu tenho o PSA baixo, então eu não tenho câncer. E aí também não é uma resposta verdadeira. Em torno de mais ou menos 20% dos cânceres de próstata são com PSA baixo. Tá? Então, esse PSA é só mais um. Claro que ele é muito importante. Hoje em dia tem os subtipos do PSA que ainda facilitam mais ainda o diagnóstico. Mas o PSA baixo não isenta o paciente de câncer de próstata. E não isentando, a título de curiosidade, a nível nacional, nós não podemos ficar fazendo ressonância em todo mundo. A gente não pode gastar R$1.000, R$1.200, R$1.500 por paciente, sendo que nós temos um exame que, apesar de invasivo, tá, que é o toque, é um exame de grande valia para um diagnóstico de câncer de próstata. A gente brinca que no toque retal, se eu identifico um nódulo, um tumorzinho que nós suspeitamos, que a gente já tem mais treinamento para isso, mas nós suspeitamos, então a chance de ter um câncer de próstata é muito grande. Então, não vir nada no toque também não isenta o paciente de não ter. Entendeu? Então, assim, o toque, um nódulo ou uma próstata mais endurecida, ou o que a gente já chama de próstata pétrea, que é quando nós tocamos e a gente toca como se estivesse tocando numa xícara mesmo, é duro, tá? Então, assim, uma próstata que a gente fala, não, esse paciente aqui eu praticamente não tenho dúvida. E o que é o exame do toque? É basicamente o paciente chegar no meu consultório e em questão de 30 segundos eu ter praticamente um diagnóstico formado. Eu faço a biópsia para confirmar. Tá? Mas eu tenho um toque que me esclarece muito as dúvidas que eu preciso. Muito. Então, na verdade, são complementares. Complementares. Vamos dizer assim, é correto a gente dizer que todo homem deveria ir e fazer tanto o PSA como o exame de toque. Perfeito. Mas acontece perfeito. No seu consultório do homem chegar e falar, não quero fazer o toque, só o PSA? Muito, com grande frequência. Isso, assim, entra mais em um dos nossos pontos de conversa de hoje, que o homem, ele, numa
boa parcela da população, às vezes ele é o provedor da casa. E aí, doutor, eu não posso fazer porque eu não posso identificar, porque e se eu identificar alguma coisa, quem que vai fazer alguma coisa? Minha família, e não sei o quê. Então, assim, muitas vezes, é aquele tabu que a gente sempre conversa. Às vezes ele tem a síndrome, poxa, eu sou o super-homem, né? Eu não tenho nada. O paciente adora chegar, às vezes, no consultório. Doutor, mas eu nunca tive nada, nunca fui médico, eu não tenho nada. Então, assim, o medo mesmo do diagnóstico, de identificar o problema. E aí vem esses pacientes, doutor, não, eu não vou fazer o toque. Tá, mas eu não pergunto motivos nem nada. Tá, mas eu vou tentando driblar essa situação e explicar que, poxa, se a gente não fizer, por causa de uma coisa de 20, 10, 15 segundos, a gente pode correr um risco danado. Aí eu pergunto, e aí, você tem um neto, você tem uma filha, você gosta deles? Você pretende, o que seu filho pretende fazer um vestibular? Tá? Pô, você pretende acompanhar e ter essa relação com ele por muito tempo? Sim. Então, por que não um toque? Uma coisa tão simples, a gente chama de exame digital retal. É algo tão simples, tão rápido, não muda nada na tua vida, não te deixa nem mais nem menos alguma coisa. Então, por que não? Essa é a minha pergunta. E aí a gente tenta. Muitas vezes, e assim, 90% das vezes a gente muda de ideia. Eu falo porque é muito simples, é muito simples. 10%, normalmente um paciente mais idoso, às vezes que mora no sítio, aquele paciente que tem mais um quê de não vou. Beleza, a gente faz as outras formas que são possíveis, mas eu deixo muito bem documentado e orientado. Você pode estar nos 20% que tem uma alteração e a gente não vai identificar. Tudo bem? Tudo bem. E assim segue. E daí, no caso, a biópsia, ela é solicitada se você percebe uma alteração no PSA ou no CITOC. Perfeito. Ele é um exame complementar? Ou, na verdade, assim, para confirmação. Perfeito. É para confirmação. Isso. Ele é um exame de alta especificidade. Nós temos exames de sensibilidade na medicina e exames de especificidade. Os exames de alta sensibilidade eu preciso na população encontrar pacientes que possam ter essa doença. E eu não posso deixar de fora desse balaio os pacientes que pode ter, eu deixar ele de fora. Então, eu jogo um exame de rastreio, um exame do tipo PSA e TOC. Muitos pacientes com PSA alterado ou com TOC alterado não vão ter câncer, mas não tem problema. Eu prefiro ter nesse balaio os pacientes que eu vou investigar, mas não vai ter, do que eu deixar de fora um paciente que possa ter câncer e eu não procurei. Esse eu não posso ter. Por isso que nós usamos exames de alta sensibilidade. O exame de biópsia ele é um exame de alta especificidade. Ou seja, eu estou com um paciente, com um balaio de pacientes que tem a probabilidade. Agora eu vou fazer um exame que ele não pode escapar. Se ele tiver, o exame vai ter que mostrar. E esse exame de biópsia entra nesse contexto. Ele é o exame que eu vou fazer num paciente ou com o TOC, ou com o PSA, ou com os dois. Eu vou fazer a biópsia. Que aí, foi muito bom ele ter comentado e começado com tudo isso. É um tabu mesmo. Porque ouvir a palavra câncer, ouvir a palavra biópsia e depois ouvir a palavra maligno. E as pessoas já acham que a biópsia sempre vai identificar o câncer, Sempre. quando não é verdade, né? Exato. Tanto Igual... é que existem biópsias para outras questões, por exemplo, problema de pele, para identificar se é uma psoríase, se é uma também faz uma biópsia, só que as pessoas pensam, biópsia é câncer. E isso tem que ser diagnosticado. Com certeza, porque numa grande parte das nossas biópsias, não identificamos câncer. Muitos pacientes que vão fazer cirurgia de raspagem da próstata para hiperplasia, para o aumento da próstata, às vezes a gente tem que fazer uma biópsia pré-operatória, dependendo do caso, para descartar câncer. Mas a minha maior suspeita não é que seja. Eu descarto, mas eu não coloco aquele exame como principal para que, eu acho que eu vou encontrar câncer nesse paciente. Provavelmente eu não vou encontrar, mas no caso dele eu preciso ter uma base de biópsia. Então, eu faço, vejo que não tem nada e aí então, o fato de um homem, por exemplo, identificar que está com a próstata com tamanho alterado, pode ser que o procedimento seja apenas esse, fazer uma raspagem, alguma coisa que não tem nada a ver com... Com certeza. Porque assim, também esse é um tabu. Acho que as pessoas normalmente pensam assim, se deu algo na próstata... Pronto, é câncer. É câncer. E não é. No meu caso, por exemplo, o tamanho estava normal, o toque estava normal, foi pegar pelo exame do PSA. Perfeito. E no caso dele, mais legal ainda, que eu conversei aqui com ele antes, que eu até perguntei, e aí, como eram seus PSAs antes? Olha para você ver como que isso é importante. Como eram seus PSAs? Meus PSAs eram todos próximos de 1. Poxa, próximo de 1, o que o cara pensa? O paciente fala, eu tô com o PSA perto de 1, eu vou só daqui a 5 anos. Tá 1, até chegar no 4.
Aí logo depois outro, 1, depois 1 e pouco. Aí num determinado ano, esse 4,5. Entendeu? E que é o que a gente chama de velocidade de ascensão do PSA. Quando a gente começa a pensar que esse PSA está se comportando de uma maneira diferente, era 1, subiu, que é o que a gente calcula de 0,75. Mais que 0,75 ao ano, eu já fico atento. Eu estou com um paciente com PSA de 2,5. Ano que vem, 3,25. No outro, 4. Pera lá, está subindo. Isso não é o habitual. Não estou diagnosticando câncer. Estou suspeitando de uma maneira mais firme. Tá? Então, o teu caso é 1. Eu tive um de 1 e, de repente, um de 4,5. Pois é, 4,25. Isso me acende um alerta. É vermelhinho ali. Temos que procurar alguma coisa. E, muitas vezes, a gente faz a biópsia e não encontra. E, às vezes, tem. Entendeu? Pode acontecer também isso, a biópsia não identificar. Muito. Até aproveitando, eu gostaria, assim, uma curiosidade. O Cleverson comentou que quando ele ouviu a palavra, vou fazer uma biópsia, ele ficou já... Perfeito. A biópsia em si, é um procedimento tranquilo, é rápido, é invasivo? Como que é? Vamos lá. Do ponto de vista médico, eu posso dizer que é tranquilo. Tá? É uma biópsia, ela é de baixo risco. Porém, um exame muito invasivo. Tá? Não tem como dizer que não. Hoje em dia, agora aqui a gente vai comentar mais. Acredito que você fez a biópsia transretal. Sim. Hoje em dia, nós temos 2 modalidades de biópsia nesse caso, que é a modalidade transperineal e a transretal. Transperineal, vamos deixar um pouquinho de lado. Hoje em dia, ela é bem difundida em países mais desenvolvidos e capitais, tá? Porque é uma biópsia em relação à infecção e taxas de infecção é muito menor, tá? Então, a gente se apega mais à transretal, que é a nossa realidade do dia a dia, que é a que eu faço, enfim. A biópsia transretal, ela é uma... Deixa eu voltar um ponto para que a gente entenda a biópsia. A próstata não se localiza no intestino, e nem no reto, e nem no ânus, tá? Por que a gente faz o toque, sendo que a próstata não está nessa localidade? A próstata é um órgão pélvico que se localiza entre a bexiga e a uretra passa por dentro dela. Ela é um túnel onde a bexiga está em cima, a próstata está embaixo e a uretra passa por dentro dela. Porém, atrás da uretra... Atrás da próstata fica o reto, que é onde nós evacuamos, logo abaixo do intestino grosso, onde vai sair o ânus. Então, a entrada do dedo pelo ânus para fazer o toque é porque é onde ela se projeta. E essa localização de projeção é o local onde mais tem câncer de próstata. A próstata ela é um órgão que se subdivide em várias áreas, e a área periférica dela brinca que a próstata é um pão. A casca do pão é onde dá o câncer. O miolo não dá, tá? Então, é muito raro ter um câncer no miolo. É mais comum ter na periferia. E esse toque, a gente identifica exatamente a periferia prostática, onde identificamos o câncer. Mas ela não é um órgão do trato gastrointestinal, tá? Aí entra a biópsia. Doutor, mas aí ela não é um órgão e a gente faz pelo ânus? Sim, por esse mesmo motivo. Nós entramos com uma câmera do ultrassom, um probe por dentro do ânus, tá? Para as mulheres entender essa situação melhor, seria mais ou menos o ultrassom transvaginal, tá? Só que não é o mesmo probe, inclusive. Só que ao invés de entrar pela vagina, nós entramos pelo ânus. E nesse probe nós encaixamos um guia e a gente literalmente dá 12 tirinhos dentro da próstata. Ou de maneira randômica, aleatória, tá? A gente faz uma captação aleatória, claro que sistematizada, mas aleatória. Ou, no caso, como você me contou, de uma forma saturada, de uma forma específica num local. A gente captura um grande todo ali, mas a gente vai naquele lugar onde a gente mais suspeita e a gente pega vários pontinhos desse local. E essa suspeita pegou pela ressonância. Ressonância. Ressonância guiada, que fala Perfeito. alguma coisa assim. A ressonância guiada, que a gente pode fazer o que a gente chama de fusão de imagens. Que a gente faz a ressonância, aí lá na ressonância a gente vê a imagem. Nessa imagem está mostrando, poxa, doutor, parece que tem um nódulo no ápice direito. Aí tá lá aquela luzinha no ápice direito. O que eu faço na hora da biópsia? Eu vou no ápice direito pelo ultrassom e eu pego exatamente aquele local. Em vez de eu pegar um fragmentinho, eu pego 5, eu pego 4, muitas vezes pega 10. Às vezes é uma lesão infracentimétrica, uma lesão de 0,2, 0,3, 0,1, que é muito pequena, que é muito difícil de pegar. Mas aí a gente consegue guiar e pegar esse local específico. No meu caso, acho que 13 pinçadas, uma só que deu... Um positivo. Deu 9 normal, 2 inconclusivo e um positivo. positivo. Que já basta. Que já basta. Que já basta. O diagnóstico está dado.
É um exame que demora em média o quê? 10 minutos. 10 minutos. 8, 10 minutos. Pode ser feito com sedação ou pode ser feito com anestesia local, tá? Que é o mais comum, inclusive. Anestesia local. Ah, mas eu preciso ter medo? Não, não precisa ter medo. Você fez. Eu fiz com sedação. Como foi o pós disso? Só a voltar da sedação. E você não percebe sem nada. Dor depois? Sem dor, sem nada. Sem sangramento? Sem sangramento. Até o primeiro dia, o segundo dia, ele observa bem, mas não teve nenhum sangramento, não teve nada. Tá aqui a prova real. Então não sou eu que estou dizendo. Existem riscos? Claro que existem. Claro, a gente está colhendo uma biópsia de um órgão extremamente vascularizado. Extremamente vascularizado. Porém, tem chance de sangramento? Tem. Onde? No reto, ou seja, vai fazer cocô, pode sair com sangue, ou na urina, pode acontecer, porque como a uretra passa dentro, pode ter um sangramento na hora de urinar, na hora de ejacular, pode ter um pouco de sangramento também. Grosso modo, não costuma ter muito problema. Normalmente a gente faz antibiótico profilaxia, ou seja, antes do exame a gente pode fazer uma dose de antibiótico. Às vezes, em alguns casos, a gente perdura esse antibiótico por um tempinho a mais para evitar as infecções. Existem riscos, é um exame invasivo, mas está aqui a prova real. É um exame que é possível. Dói um pouquinho, às vezes, quando não faz com sedação, incomoda. Mas é questão de verdade. 10, 12 horas, o paciente usa uma dipirona, algum remedinho mais e acabou. Certo. É isso. Então, a biópsia, na verdade, ela vai identificar se é o câncer e ela identifica também o tipo do tumor. Porque, por exemplo, existem tumores que são menos agressivos e tumores mais agressivos. Já sai a conclusão nesse exame, Tudo. nessa biópsia. Tudo. A biópsia de próstata, quando nós entregamos ao anátomo patológico, ao patologista, ele tem obrigações a nos entregar. Obrigações. Número de fragmentos, porcentagem do fragmento acometido. Ele tem que me dizer qual é o tipo histológico. Então, se ele é de baixa, alta agressividade, o adenocarcinoma acinar de próstata, que é o mais comum que provavelmente você teve, tá? Esse câncer é o câncer mais comum. A maioria deles vai vir esse. Mas existem outros subtipos, que aí, às vezes, o próprio patologista não identifica. E aí a gente vai para um outro exame, chamado imunohistoquímica. Não é você que faz. Você já colheu a biópsia, tá lá. Ele vai pegar aquele mesmo fragmento e ele vai identificar na imunohistoquímica se existe algum subtipo que, às vezes, só a biópsia não identificou. Então, eles jogam alguns tipos de substâncias nesses fragmentos para ver de como aquilo reage, para identificar se é positivo para tal coisa, se não é. Esses dois fragmentos exatamente, inconclusivos... Isso que eu ia comentar. Esses dois inconclusivos, a princípio, falaram, vai ter que fazer uma imuno. Mas Exato. aí, como deu um, já acabou. Não precisou. Exato. Vamos supor que dessem 3 inconclusivos e nenhum conclusivo. Esses 3 provavelmente iriam para a imunohistoquímica. Hoje existem vários protocolos para o que a gente deve fazer com isso. Mas, basicamente, às vezes, até o próprio patologista já faz isso. Vamos fazer o pedido já só para encaminhar. E aí, nesse inconclusivo, depois dessa imunohistoquímica, se conclui. Olha, podia ser sim um câncer, então a chance é maior. Ou não, era só uma prostatite, era só uma inflamação. Porque se confunde mesmo, tá? Não é algo preto no branco, não. É algo que dá para confundir. Eu tenho uma curiosidade, vou tentar juntar 2 questões aqui. No Instituto, né, nós já atendemos alguns homens com câncer de próstata, mas que, na verdade, já chegaram com um diagnóstico de câncer de próstata metástico. E eram assintomáticos, não tinham sintomas, e aí começaram a sentir dores mesmo, nos ombros, né? Dores ósseas. E aí dores ósseas. E aí, quando foi fazer a investigação, daí detectou que sim, era um câncer de próstata, porém já com metástase nos ossos, porque me parece que os ossos são a metástase do câncer de próstata, normalmente é isso mesmo, doutor? Nós chamamos esse câncer, tá? No termo técnico, ele é chamado de câncer metastático de novo, tá? O que significa o de novo, apesar de não ser uma palavra que, poxa, por que o de novo, né? O de novo significa nós diagnosticamos esse paciente já metastático, tá? Esse de novo, esse termo significa isso. Exemplo, vamos supor que você tivesse colhido o fragmento, ele veio um Gleason 10, que seria um tumor de alta agressividade, que seria o máximo das agressividades. Acho que no meu caso foi 6. 6, perfeito. Então, assim, se viesse um Gleason 10... a gente ou se viesse um risco intermediário, 7, 8. Nesses casos, a gente acrescenta alguns exames. E até onde eu vou chegar, onde você quer entender isso. Esses 7, 8, 9, 10, a gente acrescenta alguns exames na história, que provavelmente às vezes você nem fez. Que seria outra ressonância, não mais a multiparamétrica, seria a ressonância de abdômen e a cintilografia óssea. Por quê? Eu tenho um paciente que tem um câncer de próstata, ponto. Ele foi só um, no teu caso foi uma. Vamos supor que ele teve 6 fragmentos acometidos. Ou seja,
não me parece que ele é tão localizadinho assim. Mais de um fragmento, às vezes de outro lobo da próstata foi identificado, lobo direito, lobo esquerdo. Isso já muda o estadiamento do câncer, tá? Pensando nesse caso, eu vou partir para exames mais profundos. Para quê? Para eu ver se esse câncer está só localmente confinado, localmente avançado, ou se esse câncer já é metastático. Se ele já atingiu linfonodos ou se ele já atingiu ossos, fígado ou algum outro órgão. Então, a gente acrescenta a ressonância e a cintilografia óssea. O que você falou é comum, tá? Infelizmente, tá? Infelizmente, mas é comum. O paciente que às vezes procura o clínico ou o ortopedista por dor lombar, dor pélvica, dor nos ombros. E nessa investigação, por comodidade, ou médico do homem ali, vamos pedir um PSA? Às vezes nem pede, mas vamos pedir? Vamos. E aí PSA estourado. 115, 200, 1000. E aí a gente fala, poxa, num PSA desse, com dor no ombro, com dor na pelve, com dor no fêmur, por exemplo, deve ser. E aí é aquela, tem cara de porco, focinho de porco, deve ser. E aí, biópsia de próstata, e aí a gente vê um Gleason altíssimo, vários fragmentos acometidos, já metastático. Tá? E esse paciente, ele merece um cuidado bem mais profundo. Tá? Esse paciente é o que a gente mais... Não é o que a gente mais se preocupa. Na verdade, a gente se preocupa com todos. Mas nós temos que dar uma atenção bem pormenorizada nele. Bem diferente. Porque daí entra a questão do tratamento, né? Que era a segunda questão que eu gostaria de fazer. Porque, por exemplo, nós temos um caso... sempre quando eu falo também com o pessoal, eu lembro muito do caso do Cleverson, que a gente conhece de perto, que é esse, que foi identificado bem no início, e o tratamento foi um tratamento que não envolveu químio, não envolveu rádio. E aí, de repente, o Cleverson pode falar um pouquinho, você comentar. E existe esse outro, que já é avançado, que normalmente... possivelmente vai para químio, vai para imunoterapia, enfim. Acho que seria bacana você esclarecer um pouquinho isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Né? Vamos começar assim. Conta pra gente, quando você teve o diagnóstico, o que foi dado para você como opções terapêuticas, o que foi falado? Ele tinha 3 opções, né? A primeira é a vigilância ativa, que a princípio, só acompanhar. Né? E o que é esse acompanhamento? Fazer essa biópsia que eu fiz, de ano em ano, porque, como é um câncer muito lento, né, e estava muito no início, poderia ficar ali 5, 10, 15, 20 anos. Eu estava com 51, né, mas esse foi uma opção, mas não foi nenhuma indicação. Né? Mas, logicamente, se eu optasse por isso, né, o clínico, o médico ali, aceitaria e faria esse acompanhamento, essa vigilância ativa. O segundo seria radioterapia, é isso, né, doutor? Radioterapia, que não é indicado, no meu caso, porque estava muito localizado, não era metástase, então ele pode irradiar, as terminações nervosas seriam muito comprometidas, e a terceira seria a cirurgia. E a cirurgia também 3 tipos de cirurgia, que é a aberta, que hoje, né, não sei se... Convencional, faz muito ainda. Tem a paroscopia, vídeo, e a robótica, né, que daí ela é bem menos invasiva e muito precisa, né? Uma alta tecnologia que é a que eu optei. Então, os danos são muito menores, dano de infecção, ou até mesmo a questão da incontinência, ou questão da ereção, ele preserva praticamente todas as terminações nervosas ali. E o pós-operatório, eu operei numa quinta-feira, na sexta-feira estava em casa, depois era dia dos pais, no domingo, já fiz churrasco no dia dos pais, né? Então foi muito muito tranquilo assim, né? Até o pós-operatório, fiquei acho que com uma sonda 1 semana, mais tranquilo, né? E aí você tem que fazer o acompanhamento também, assim, Sim. não em relacionado, porque você não chegou nenhum paciente, você não foi um paciente que foi para o Hospital do Câncer, por exemplo. Não. Né? Exatamente. Você não foi, porque tem essa questão também. Eu acredito que principalmente o pessoal que vai ser atendido pelo SUS, ele vai para o Hospital do Câncer ou não? Vai. Aqui na nossa região, tá? Como eu trabalhei muito com câncer lá na região de Ribeirão Preto, nós mesmos fazíamos o diagnóstico, tudo, e nós mesmos tratávamos ali mesmo, e nós mesmos fazíamos o segmento, em torno de 600 a 800 pacientes oncológicos, tá? Então, a gente tinha uma gama de pacientes muito grande de Ribeirão. Aqui na região, Londrina recebe esses pacientes, tá? Então, o Hospital do Câncer de Londrina é um hospital de referência aqui. Então, nós temos esses pacientes de SUS que chegam com alguma suspeita oncológica, normalmente esse paciente vai terminar lá. Por quê? Mesmo sem diagnóstico ainda. Às vezes até para fazer a própria biópsia, tá? Porque virou uma rotina local. Aqui, na verdade, mais do que uma rotina local,
mais facilidade. O paciente com câncer de próstata, ele exige uma multidisciplinaridade. Então, ele é um paciente que não precisa só do oncologista, só do urologista. Não, ele precisa do nutricionista, ele precisa da assistente social, ele precisa da enfermeira, ele precisa de todo o cuidado de maneira completa, do psicólogo, tá? Ele precisa de tudo isso. Então, quando nós levamos... Do fisioterapeuta. Então, nós levamos esses pacientes para literalmente um diagnóstico, um tratamento e, às vezes, uma reabilitação, alguma coisa. Então, ele precisa desse acompanhamento integral, que é importante. Tudo em oncologia, isso tá dentro. Isso é primordial. Ninguém trata câncer sozinho. Ninguém. Não existe isso. Se estiver fazendo, está fazendo errado. O tratamento ele é um tratamento complexo, multidisciplinar. Então, exige todos os profissionais. Nem só da área da saúde. Às vezes, nem só profissional também, da própria família, tudo. Até então, pegando um gancho aqui, né? O trabalho que nós realizamos no Instituto é justamente das terapias integrativas complementares. Perfeito. E o apoio psicológico, né? Porque, assim, a gente considera fundamental. Por exemplo, nós sabemos, o Hospital do Câncer, ele até oferece, mas não consegue atender todos. E principalmente quem é daqui, por exemplo. Nós temos alguns pacientes que são daqui de Cornélio, e eles assim, mas o Hospital do Câncer ofereceu? Para você ofereceu, mas fica difícil ficar indo para lá. A gente já vai tantas vezes para exames, né? Às vezes para quimioterapia e tal. Então, o que nós ofertamos ali no Instituto? Essa acolhida com o psicólogo, e aí o acompanhamento individual e também em grupo, e as terapias integrativas, que inclusive os pacientes com câncer de próstata se beneficiam bastante por conta das dores, né? Então, a reflexologia, que alivia muito as dores, né? A auriculoterapia. Esses suportes paralelos, né? E aí, o que ajuda, o que a gente percebe também no feedback deles. Inclusive, eu tenho um senhor, que aí foi um caso que me assustou muito, né? Ele está bem, assim, mas ele identificou o câncer de próstata, primeiro porque tinha medo de ir no médico. E ele tinha sintomas. Só que ele ficou sem conseguir urinar e ele ficou 2 dias. E ele só foi para o hospital porque ele não aguentava mais, claro, né? Imagina. Travado, urina. Né? E aí, por conta disso, já foi identificado ali, né, no atendimento, no hospital, e ele teve que usar uma bolsa, porque daí ele não conseguia, teve que colocar a bolsa. Gente, ele ficou mais de 6 meses, não conseguia tirar a bolsa. Problema, né? Acrescentou um problema. Então, esses dias, até recentemente, ele me acompanhou numa palestra, e ele, um senhor muito simples, já está lá com 70 e poucos anos, né, e ele falou, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não façam o que eu fiz. Não tenham medo de ir no médico. Se você sentir qualquer coisa, vá no médico, porque o sofrimento é muito grande, né? Então, esse senhor agora, ele passou pela cirurgia, daí ele conseguiu, né, não usar mais a bolsa. E a gente percebe, assim, ele é um frequentador assíduo do nosso trabalho, porque, assim, ele é outra pessoa. Entre o que ele chegou lá no início do ano e agora, em termos, assim, de disposição, de acreditar, de estar bem, de se sentir acolhido, né? Então, assim, como você falou, é uma rede, né? Eu acho, assim, todos os tipos de doença, mas o câncer, em especial, ele tem que ter uma rede de apoio, né? Então, envolve família, sabe, os ambientes sociais que a pessoa frequenta, né? O apoio psicológico, todos os tipos de terapia que forem possíveis. A nutrição, então, meu Deus, como é fundamental. No meu caso, às vezes eu servia de apoio nessa rede para outros, mas eu fui beneficiado por essa rede, e agora mais ainda. Então, quando eu sei de algum colega, olha, né, o Clevinho, a pessoa está passando por isso aí, você não pode conversar com ele? Claro, porque daí isso para mim foi muito bom, quando algumas pessoas que passaram por esse mesmo problema e mostraram o caminho, assim. Então, esse apoio é muito interessante. Então, a gente serve de apoio também agora para os demais. E a gente vai formando, né? Sim. Uma rede. Só para complementar aquilo que você também tinha dito, a gente estava falando naquela hora de modalidades terapêuticas, faltou uma só, mas assim, não tem nem muito o que complementar, perfeito, tá? Nós temos a vigilância ativa, que você tinha dito, tá? Logo, o que seria a vigilância ativa? A gente tem uma a gente fala, doutor, aí eu diagnostiquei câncer, tá, e eu tenho câncer? Tem, aí vem a pergunta, é maligno? Todo câncer é maligno. Todo câncer é maligno. Existem tumores benignos, mas todo câncer é maligno. E aí, doutor, a palavra maligno é triste de ouvir, tá? Mas mesmo que um Gleason 6, que é o mais baixo risco, é maligno, tá? Existe a terapia de vigilância ativa, que é, basicamente, acompanhar um câncer que é totalmente indolente. O que seria isso? O câncer de próstata, ele é um câncer que, na sua grande maioria, vai gerar um problema em 20 anos, 15 anos, 20 e poucos anos, ou nem te gerar um problema. E aqui entra um adendo dentro disso que, doutor, tá, e por que não tratar? Existe um termo técnico em inglês que chama overtreatment, que significa tratar demais.
tá? Grosso modo é isso, é tratar demais. E muitas vezes a gente tem que saber limites disso. E talvez essa seja a maior dificuldade médica hoje. É tudo que eu identifico, eu trato? Tudo, literalmente tudo. Então eu tenho uma vitamina baixinha, mas tá ali no limite, eu já tenho que pôr vitamina. Ou eu tenho, já tenho, não, nem tudo. E o câncer de próstata, devido aos seus riscos de tratamento, também existem, apesar de você não ter tido, mas existem. Às vezes a gente não trata todos os pacientes, porque literalmente, às vezes tratar, eu posso gerar um problema maior do que o próprio câncer iria gerar. Então a vigilância ativa, ela entra nesse contexto. Porque às vezes muitos pacientes não entendem isso. Doutor, eu não vou tratar um câncer. Não vai. Por quê? Por causa disso. Você é um paciente que urina bem, você é um paciente que tem isso, que tem aquilo. Para quê? Que a gente vai mexer num negocinho que está extremamente pequeno e que muitas vezes, que daqui 30 anos você vai estar do mesmo jeito. Não vai te dar um problema, não vai te fazer nada. E aí entra a importância do rebiópsia. Todo ano vai acompanhar com PSA, com toque, com biópsia se necessário. Na maioria das vezes, sim. E entender que a palavra vigilância, ela é ativa. Ninguém falou em vigilância passiva, deixar o paciente escondido quieto. Não. É acompanhamento. Esse paciente não vai ser abandonado. E existem gatilhos que nos fazem mudar a terapêutica. Tá? Então, ele é um tratamento ativo. Esse paciente acompanha e em determinados gatilhos a gente fala, não, agora parou, não vamos mais acompanhar. Você tem um risco alto desse câncer desenvolver. A partir de hoje, ou a gente vai fazer radioterapia ou a gente vai operar. Segundo, radioterapia. Radioterapia é uma terapêutica excelente. O problema dela, vamos contextualizar ela como sendo uma cirurgia de 30 e poucos dias. A radioterapia é isso. Eu vou operar, só que vários grãozinhos a formiguinha vai levando até que em 30 e poucos dias eu vou estar tratado. Tá? A radioterapia vai incidir um raio lá que em 30 e poucos dias a gente vai estar literalmente operado. Seria basicamente isso. Com os mesmos riscos da cirurgia praticamente e taxas de cura muito semelhantes, 94%, 96%. Cirurgia, 3 tipos, tá? Igual você disse. Convencional, abre o pé da barriga, uma cirurgia em corte pequeno, tira a próstata, tá? Riscos da cirurgia convencional, uma cirurgia que normalmente a gente não consegue enxergar os nervos, tá? Então, não é muito fácil fazer essa cirurgia preservando vascularização e nervos. Então, maior chance de incontinência urinária, maior chance de impotência sexual, tá? Isso são comuns, tá? Normalmente tratáveis, mas normalmente 6 primeiros meses a 1 ano, grande problema, tá? Existe a cirurgia videolaparoscópica, por vídeo mesmo, faz os furinhos na barriga e opera por vídeo. E existe a cirurgia robótica, tá? Que hoje, oncologicamente, ela não tem benefício. Oncologicamente, as 3 são iguais. Tem estudos que estão saindo que vai mostrar que eu acho que realmente a parte oncológica também é melhor. Mas como ainda não tem estudo robusto disso, a gente continua na mesma. Todos têm o mesmo resultado terapêutico. Porém, taxa de internação, tempo de uso de sonda, anastomose, que é a sutura que a gente faz da uretra com a bexiga, sangramento, impotência, tudo tem benefício nessa cirurgia. Então, infelizmente, todos os pacientes do SUS não podem ter essa cirurgia. Alguns conseguem, às vezes até em Londrina até consegue, mas não é a grande maioria. Mas é bom entender que, oncologicamente, esses terapêuticas são iguais. E, por último, existe uma última modalidade terapêutica que não é o teu caso, essa não encaixaria para você, que é o que a gente chama de watchful waiting, que é o paciente paliativo. Tá? Esse é o paciente paliativo. O que é esse paciente? Ele é o paciente que eu diagnostiquei ele com câncer de próstata. Ele tem, vou dar um exemplo de um caso índice para isso, 90 anos, ele é saudável, ele não tem sintomas, ele não está mal, mas alguém pediu um PSA e alguém pediu a biópsia e alguém fez essa biópsia. E a gente chegou num câncer nesse paciente. E aí eu te pergunto, o que a gente faz com esse paciente? A gente vai ficar fazendo tratamento? Eu vou fazer radioterapia? O paciente está bem. E ele está com uma doença, às vezes, severa, um Gleason 10, às vezes metastático. E aí, o que a gente faz com esse paciente? Será que a gente trata ou não? Só que eu não tenho a intenção curativa, igual lá no Vigilância Ativa. Eu tenho a intenção literalmente paliativa. O que eu vou fazer nesse paciente? Eu vou aguardar. Se esse paciente tiver sintomas, sangramento, dor óssea, alguma coisa, eu trato os sintomas. Tá? Então, essa é uma última modalidade que você não se encontraria nesse caso, tá? Mas ela existe também e a gente tem muito paciente que segue isso. Ele identifica e a gente chega para a família. E aí? Não, doutor, não vamos fazer cirurgia. E a gente entende, faz parte. Não quero fazer cirurgia, não quero fazer radioterapia. Ele está tão bem. O pai urina à noite, o pai faz isso, o pai faz aquilo. Tá ótimo. Vamos manter, vamos esperar. Tá tudo bem. Vamos segurar assim com 94, 96. Às vezes ele nem vai morrer disso. Não vai ser nada relacionado a isso. Então a gente segura esse paciente. Não fica fazendo rebiópsia.
Não vamos ficar fazendo biópsia de novo, PSA, nada, não vai fazer nada. Se ele tiver um sangramento, se ele tiver uma dor, aí a gente mexe. É isso, basicamente. Só uma pergunta. Teve alguma orientação da parte nutricional, do médico, que te acompanha, ou foi... Não, Siga a vida. Não, siga a vida, né? Então, assim, o que aconteceu foi depois que, esse ano, por exemplo, a minha filha também teve que fazer uma biópsia também. E aí eu assustei de novo, porque é minha filha. Daí a gente começa a falar, vou passar tudo. Porque uma coisa é eu passar, agora outra coisa é minha filha. Aí, né, Luzia, acho que pesa mais, né? E aí eu fui procurar, então, para tentar fazer o rastreamento, como que fala? Questão genética e tal. Alguma coisa assim para ver, né? Porque, por exemplo, meu filho agora tem uma grande aumenta a chance. Falar nisso, eu vou virar avô agora. Ele está grávido. Semana passada eu fiquei sabendo que ele está grávido aí, né? Então, vou virar avô aí. Mas no caso da minha filha. Então, daí a gente foi procurar. Aí, resumindo, eu acabei não fazendo. Por quê? Porque se for genético, pai, né, o doutor está aqui, o nutricionista está aí, o que eu preciso fazer? Me alimentar bem, dormir bem, ter uma vida saudável, equilibrada, bons amigos. E continuar com os cuidados constantes da saúde. Se não for genético, se for acaso, que eu acho que é o meu, o que eu tenho que fazer? Dormir bem, ter uma alimentação bem. Então, o tratamento, eu acredito que é o mesmo para quem, né, não sei se eu estou errado ou não, doutor, você pode me corrigir. Talvez você fique com um alerta a mais aí, né? Mas, por exemplo, quem tem já a possibilidade, né, de ter câncer, ou quem dessa sala aqui, quantos que tem possibilidade, quantos que não tem? Então é só os que têm possibilidade que a gente vai se alimentar bem, ou vai dormir bem, ou vai... Então, de modo geral, né, que é especialista nisso, a alimentação é bem-vinda para todos, independente se eu estou com câncer, se eu tenho mais chance, eu não tenho. Eu acho que, como a gente fala a palavra câncer, envolve inúmeros tipos, tem cânceres específicos que têm uma associação maior. Por exemplo, o paciente vai fazer a cirurgia intestinal, aí tem a parte da cirurgia, uma colostomia, usar a bolsa ali. Então, a parte nutricional, ela entra como, não que não seja fundamental, mas ela não tem como ficar sem. E, no seu caso, sim, estilo de vida vai ser para o resto da vida, a parte alimentar, evitar os compostos carcinogênicos. Se é um paciente que fuma, cessar o tabagismo, se é um paciente que ingere bebida alcoólica, reduzir ao máximo para não aumentar a chance dessa recidiva. Mas como, pelo relato, a sua parte fisicamente ativa, a sua alimentação tem um controle muito bom, então, às vezes precisa ajustar alguma coisa, às vezes não precisa, às vezes uma conversa de meia horinha com o nutricionista já alinha, já resolve, mas tem alguns que vão precisar de um aporte suplementar, um acompanhamento. Voltando na cirurgia, por exemplo, de um câncer de intestino, às vezes tem alguns suplementos que chama imunomoduladores. Então, é utilizado alguns dias antes da cirurgia, alguns dias depois, para melhorar a cicatrização. Como a cirurgia for robótica, a parte de cicatrização ela é mínima. Então, às vezes não é nem necessário, não é nem encaminhado para esse profissional, mas é um caso específico. A gente não pode generalizar câncer, porque a gente fala câncer, a gente envolve mais de 50 tipos, talvez, ou 100. Mas no seu caso, talvez não teve esse acompanhamento por ser um caso muito específico. Ok, muito obrigada. Nossa, tá muito bacana esse bate-papo nosso aqui, hein? Talvez é uma dúvida particular. Você falou você havia comentado daquela pontuação do 0,75. Quando tem esse aumento, qual é a conduta? É assim. Isso, na verdade, é o que a gente chama de refinamento do PSA. Quando nós temos um PSA elevado, a gente tem que ter algum método que nos proporcione para falar, vamos refinar esse PSA, vamos jogar ele num funil um pouquinho mais afunilado para dizer se esse paciente tem mais chance ou não de ter um câncer de próstata. E aí entram 3 modalidades, que é o que a gente chama de densidade do PSA, e aí envolve o volume da próstata pelo PSA. Então, o que eu faço? Eu pego o valor do PSA, divido pelo volume da próstata, tá? E aí, o resultado que eu tenho ali, se ele for um valor maior do que 0,15, que é o valor que nós temos hoje em literatura, essa chance de câncer de próstata aumenta. Eu tenho um segundo de refinamento, que é o PSA. Vamos supor, eu estou com um PSA 3,8. Esse PSA me deixa com pulga atrás da orelha. Aí, esse PSA...
eu pego o PSA livre, que a gente pode medir também, quase todo paciente que a gente está rastreando, a gente pede o livre e o total. Eu pego o PSA livre e divido pelo PSA total. Se ele tiver um valor menor do que 20% ou 0,2%, significa que esse paciente aumenta a chance de câncer de próstata. E eu tenho um terceiro refinamento do PSA, que é a velocidade de ascensão do PSA, que é esse 0,75 ao ano. Eu tenho um paciente que vem evoluindo. O que acontece muito, eu peço um PSA para um paciente, o PSA vem 5. Aí depois eu peço outro PSA, vem 1. Tá? Que é o PSA confirmatório que eu peço sempre, e esse PSA vem 1. Então, assim, esse PSA não tem muito sentido, mas eu peço um outro depois de 2, 3 meses, ele vem 1,2. Não me tem validade nenhuma, tá? Vem um ponto importante aqui também. Quando te pediram para fazer o PSA, te deram alguma orientação? No primeiro ou no segundo? Vamos fazer um PSA. Te deram alguma orientação de como esse PSA deve ser feito? Não. Pois é. E aqui tem 3 coisas que aumentam muito o PSA, muito. Então, eu vou pedir um PSA, isso vale para todo mundo que estiver ouvindo mesmo. 3 dias antes de colher o PSA, eu não posso ter relação sexual. Eu não posso andar de moto e eu não posso andar de bicicleta ou cavalo. Tá? São coisas que parecem bestas. Mas na hora que eu jogo isso ali, o paciente sobe 2, 3, 4, 5 pontos por meramente ter feito uma coisa errada ali, que seria o jejum ali para fazer o PSA. Tanto abstinência sexual, ou andar de cavalo, andar de moto ou bicicleta. Então, também são pontos, assim, que para colher o PSA são importantes. E eu sempre oriento e reforço isso para os pacientes. Às vezes tem vida sexualmente ativa, não pode, tá? Tem que esperar 3 dias ali, 3, 4 dias, andar de moto. Às vezes até quem tem muito motorista de trator, essas coisas que fica aquelas movimentações na hora de barranco e tudo mais, também não pode. Aumenta o PSA demais. Qualquer estímulo prostático, qualquer um, aumenta muito o PSA. Outro exemplo, às vezes no meu consultório eu não costumo fazer o toque logo na primeira consulta. Eu peço o exame, e aí, no retorno, quando ele me chegar com o exame, eu faço o toque. Porque, às vezes, você faz o toque e o paciente colhe o exame no dia seguinte. Só o fato de ter feito o toque, no dia seguinte, ele está com o PSA elevado. E aí, a gente volta na conversa que são exames complementares. Não dá para usar só o PSA como base para identificar o tumor, nem só o toque, nem só o exame de imagem. Perfeito, exatamente. São todos complementares. E aqui já puxando um gancho agora para você, que eu vou... é dúvida minha mesmo. Sim. Também. Nós tratamos bastante paciente oncológico e... é um tabu pra gente. Agora é tabu médico, não tabu para paciente. Realmente é a nutrição do paciente, tá? De forma geral e bem genérico, quase todos os nossos pacientes que nós supomos que é um paciente que como é que fala? Ele tá com baixa de proteína e tudo mais, ou um paciente mais sarcopênico, com baixa de reserva muscular. Uhum. Esses pacientes a gente costuma passar coisas genéricas. É claro que a maioria das vezes eu falo, olha, procura um nutricionista e vai ver o que a gente pode fazer de melhor. Porque às vezes uma cirurgia maior, uma cirurgia de prostatectomia, por exemplo, é uma cirurgia grande, uma convencional, é uma cirurgia de grande porte, que sangra, que tem uma perda proteica ali, que exige para a cicatrização de... Toda vez que a gente faz uma anastomose na cirurgia, ou seja, uma sutura ali, uma costura, tá? Essa costura precisa pegar, tá? E para ela pegar, precisa de proteína, precisa de carboidrato, principalmente a proteína nesse caso. E aí vem uma pergunta que eu te faço. Nós passamos um Impact, um Ensure, uma coisa assim, ou paciente mais simples, comer mais ovo antes no pré-operatório, aquela coisa toda, mas muitas vezes eles nem aceitam muito uma alta carga proteica. E aí, o que a gente poderia fazer nesses casos? O que nós poderíamos falar para o paciente? Olha, vai operar? Vai. Vamos partir para esse lado na parte nutricional? É extremamente importante o Impact, independente da marca, Nestlé, Danone. Eu falei aqui, não sei se pode, mas eu falei porque é o que me veio na cabeça agora. Mas já tem alguns imunomoduladores que já vem dentro. Nada mais é que ter arginina, selênio, alguns aminoácidos essenciais, vitamina A, C, D e E, que participam do processo de cicatrização e já tem estudos e evidências que mostram que esses imunomoduladores ajudam tanto na parte imunológica, mas também na cicatrização, por conta dos aminoácidos ajudarem nessa pega, tá? É uma cirurgia simples, não tem necessidade, então vai depender muito. O paciente já está sarcopênico, não é 5 dias consumindo mais ovo ou mais proteína que vai mudar. Então, acaba sendo um tratamento a longo prazo. Chegou no consultório, o paciente já tem uma redução de massa muscular, já encaminha com antecedência. Para a gente ter o estímulo também do exercício, para ter também o estímulo da parte alimentar, porque na alimentação tem coisas que a gente não consegue resolver a curto prazo, em sim a longo prazo. Assimilar, né? Exatamente. E aí, uma proteína aumentada em 1 dia ou 2 dias não é suficiente.
não resolve. Então, é um acompanhamento nutricional que muitas vezes vai ser necessário. Talvez, no caso do Cleverson, não houve necessidade, mas se for um paciente de 70 anos, 80 anos... Já pegou, já antes chegou de diagnosticar, já manda. Já chegou emagrecido, aí é extremamente importante. E tem um diferencial também. Nutricionista tem uma sub-área que é a nutrição oncológica. E entender a oncologia, entender o que é um câncer, entender o que é um catéter, entender o que é uma anastomose, é extremamente importante. A gente sai da faculdade entendendo de nutrição. A gente tem um módulo na faculdade que é câncer. Então, a gente não sabe nada. Eu fiz a especialização no ICE, então eu tive a oportunidade de estar ali dentro do hospital, fui para o Hospital de Barretos, também fiquei um tempo. Então, a gente consegue ter essa parte prática, mas a parte teórica também, para a gente entender o que é um tumor, para depois usar a profissão nutricionista para tratar isso. Porque tem muita gente que vai passar uma alimentação, só vamos aumentar a proteína. Às vezes aumenta muito a proteína, comprometimento renal. E aí a gente precisa ter essa cautela, entender o cenário oncológico, para depois pensar na nutrição no cenário oncológico. Gente, é extremamente importante, né? Como que a informação, né, correta, como que ela assim, realmente muda o olhar, né? Então, essa conversa aqui, essa questão, tanto o esclarecimento que você, né, Dr. Matheus, falou, a experiência do Cleverson, agora a colocação, né, da Isabela, como assim faz com que a gente olhe quantos caminhos são possíveis, né? Em todos os sentidos. E realmente as áreas se complementam. Exatamente. Mas agora eu gostaria de ter um foco especial com você, Isabela, e pegando, né, toda essa questão da sua expertise aí, né, com a nutrição oncológica. Pelo que a gente acompanha, a gente vê, realmente, assim, a parte nutricional é a mais negligenciada, muitas vezes, no tratamento do câncer. Não vou dizer assim que os médicos normalmente orientam o básico, né? Mas os médicos normalmente orientam assim, o básico. Por exemplo, consumo do açúcar. Né? Mas eu gostaria assim, que você esclarecesse assim, de uma forma... Você já comentou agora, né, essas questões aí até da sua especialização. Mas, assim, de uma forma geral, né, de que forma que a nutrição pode ser melhorada, né? Esses cuidados com a alimentação podem auxiliar no tratamento do câncer em termos assim, de melhorar a imunidade, né, de melhorar a força, a resistência. A gente sabe que vai ter também a fisioterapia, o exercício físico, mas assim, em termos da nutrição mesmo, que tipos de orientações você poderia, né, tá passando aqui para a gente, não só no caso do câncer de uma forma geral? Eu acho que melhor ir pontuando para a gente não perder o fio da meada. Você comentou sobre o açúcar. O açúcar eu acho que é o principal mito, o principal tabu, e algumas pessoas que não têm uma informação concreta, falam para acessar 100%. E aí as pessoas não vão comer mais açúcar. O cafezinho que tem um pouquinho de açúcar eu já não posso. E aí é uma coisa que não tem uma evidência clara, a gente não pode ter excessos, mas não é o açúcar que vai alimentar o tumor. Por exemplo, o câncer de próstata, ele não progride por conta do carboidrato. Não tem associação nenhuma. Existem tumores que, sim, precisam de carboidrato, outros tumores de glutamina, por exemplo, outros são hormônios positivos, então vão se aumentando e proliferando de acordo com cada subtipo. Então, a gente precisa identificar o tumor, precisa saber o nome, o sobrenome, o imunistoquímico, tumor de próstata, mais qual? É tumor de mama, mais qual? HER positivo, negativo, estrogênio positivo, negativo. Então, saber qual tipo, qual subtipo, para a gente orientar na parte alimentar também em relação a isso. Estou com um tumor que tem um comprometimento e ele é um câncer que tem um aumento muito rápido. Na grande maioria, a parte do carboidrato e do açúcar, ele piora e piora a consequência desse tumor. Mas não é generalizado. Então, a gente precisa identificar o tumor, saber do que a gente está tratando, de novo, generalizar o câncer, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E existem inúmeros tabus, e o açúcar, que aumenta o câncer, é o chá de graviola que cura, é o chá que a vizinha da mãe, da tia, da avó me passou, é a fruta lá do Amazonas.
A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tem muita coisa que não tem evidência e, o pior, causa uma associação, interação medicamentosa com o tratamento principal, que é uma quimioterapia, que é uma radioterapia. Então, tem alguns compostos que têm uma alta, um potencial antioxidante e anti-inflamatório muito alto, que ao invés de associar a saúde do paciente, ela está fazendo a inibição do tratamento principal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. Tem muita evidência, tem livros, tem guidelines que mostram a associação desses compostos e a gente vai identificar se para aquele paciente é indicado o chá de camomila ou não, tá? Quando a gente vai passando para as próximas etapas, o paciente chegou, identificou um tumor, foi para o cirurgião ou foi para o oncologista, e aí chega um encaminhamento ou vem direto, sem o médico, nem sempre todos os médicos encaminham, mas o paciente procura o nutricionista. O que eu gosto de fazer? Minha consulta dura 2 horas. Eu gosto de entender o que é, o que o paciente tem. Levo o exame para a gente entender o contexto, entender o cenário. Por quê? Fazer nutrição, saiu da graduação, todo mundo sabe fazer nutrição. Só que fazer a nutrição, independente das áreas do câncer, é totalmente diferente. Como eu havia explicado, vai depender do tipo de tumor, enfim. Então, o que eu gosto de orientar para o paciente, para o familiar? Que a gente precisa ter equilíbrio. Vai chegar no aniversário do neto e não vai comer o bolo de aniversário? Eu já não acho que isso é uma alimentação saudável. Mas... Isso aí é para mim, não? Vai chegar o neto? Eu acho que eu me senti incluso nessa aí. E é super válido comemorar com o bolo do aniversário do neto, do filho, do familiar. Exatamente. Esse contexto, a parte nutricional envolve fator psicológico, envolve fator social. Então, se a gente usar a alimentação só como número, cálculos, proteína, carboidrato, não funciona. Nosso corpo não é uma matemática. Então, a gente precisa entender o cenário. Por isso que uma consulta de 10 minutos não dá para entender isso. Eu preciso entender se o senhor tem filho, se o senhor tem neto. Eu vou viajar com a família. A alimentação vai mudar. Aí eu preciso orientar em relação ao cenário, ao contexto. Se é um paciente de baixa renda, se é um paciente que pode comer mirtilo, se é um paciente muito, né? Que só pode consumir uma laranja, então muda o cenário, a gente precisa entender o contexto. Já entrando na parte alimentar, a gente tem alguns pontos e alguns cálculos que a gente precisa fazer em relação ao peso atual do paciente. Tem um cenário do atendimento online e tem um cenário do atendimento presencial. O atendimento presencial é feita uma avaliação de análise de composição, ver quanto peso o paciente tem. Se ele está com as circunferências, por exemplo, de panturrilha, abaixo de 33 para mulheres ou abaixo de 34 para homens, já é um risco de sarcopenia. Então, a gente já identifica isso para a gente tratar, melhorar o aporte de proteína, melhorar o aporte de carboidrato, já incentivar esse paciente a uma fisioterapia, a um exercício físico, para ter o estímulo da parte física, para depois a gente também associar a parte alimentar. Também na avaliação física, quando o paciente não está ali comigo no consultório, tem a parte online, já tem algumas plataformas validadas, que é a avaliação física, e através de 2 fotos. O paciente fica, a mulher de top ou de biquíni, um shorts ou o biquíni, o homem de shorts, e é feito por 2 fotos. O paciente tira uma foto, registra direto no aplicativo, com as mãos voltadas para baixo, de frente, e uma de lado com as mãos estendidas. O próprio aplicativo ele começou a ser validado na pandemia, e aí ele faz identificação da composição corporal. Tem uma eficiência, uma eficácia de até 80%. Não é o melhor, mas se eu estou tratando um paciente lá da Suíça, é algum parâmetro que eu tenho. O paciente de São Paulo, e eu estou em Londrina, ou eu estou em outro local, eu consigo ajudar esse paciente para identificar a composição. Identifiquei uma composição de gordura mais aumentada, então eu já mudo totalmente a conduta. Identifiquei uma circunferência de panturrilha de 30, eu já sei que esse paciente já está numa chance de uma sarcopenia, uma massa muscular reduzida. Então, eu já me direciono ao tratamento nutricional. De acordo com o peso, tem cálculos também. E aí, um parâmetro médio do paciente oncológico é não consumir menos de 1,5 grama de proteína por quilo de peso. Então, o paciente tem 50 quilos, a gente multiplica os 50 quilos por 1,5 e identifica o quanto de proteína o paciente precisa consumir. Mas, às vezes, o paciente tem 100 quilos vezes 1,5, ele vai precisar comer muita proteína. E lembrando que um bife de 100 gramas não tem 100 gramas de proteína. Ele vai ter 30,
40. Vai depender o corte da carne. Então, a gente precisa calcular tudo isso para colocar esse paciente num cenário nutricional muito mais equilibrado, para ele não ter deficiências. Então, essa parte de avaliação física é extremamente fundamental, tanto a online como a presencial, para traçar os próximos passos. Aí, no paciente oncológico, não só no câncer de próstata, mas a grande maioria faz a cirurgia, faz a quimioterapia. Voltando também à associação da alimentação com os quimioterápicos, tem algumas coisas que atrapalham, tem algumas coisas que potencializam ou pioram. Então, a gente precisa ter esse cuidado. O meu vizinho está tomando creatina para ganhar massa muscular. Tem cânceres que já mostraram alguns estudos que têm associação negativa. Por quê? O tumor cresce com creatina. Então, preciso ter muito cuidado. Na grande maioria, mais de 90% dos tumores, não tem nenhuma associação com creatina. É um dos suplementos mais estudados para ganho de massa muscular. Então, é um suplemento muito utilizado, mas não é para todo mundo. Tem que ter muita cautela. Por isso, eu preciso saber o nome e o sobrenome. Câncer de mama, uns podem, outros não. Eu preciso saber qual tipo, qual subtipo, se vai fazer uma imunoterapia, se vai fazer uma rádio, se vai fazer uma cirurgia, tira linfonodo, quadrantectomia. Eu preciso saber o contexto desse paciente, para eu também orientar nessa parte. É aquilo, cada caso é um caso, né? Exatamente. Cada caso é um caso. E muitas vezes os pacientes chegam para mim e falam, Luzia, o que você acha? Eu ouvi falar isso. Eu falo, conversa com o seu médico, né? Porque, assim, no nosso caso, lá no contexto do Instituto, né? A gente está ali para fazer acolhida, orientação, mas a gente não vai se atrever, né? Porque, exatamente, cada caso... E a gente sabe, né? Tem tipo de tumor que tem 60 subtipos, né? Então, assim, pode... para um, não pode para outro, né? E aí, às vezes, muitos médicos falam, não toma nada, porque às vezes não tem a garantia, a segurança de um profissional que está preocupado com esses detalhes. E aí, eu trabalho com um profissional de educação física formado em oncologia também, que muitas vezes o médico vai falar para ele, não treina por 60 dias, mas ele não vai treinar por 60 dias nada, ele não pode caminhar, não pode fazer nada. E aí, Qual que é o limite ali? Qual Exato. que é o sarrafo, né? Se ele conseguir ter um profissional que ele confia, eu acho que falta muito isso. Um oncologista ter um fisioterapeuta ao lado, que ele vai falar, esse fisioterapeuta aqui, ele vai te ajudar. Esse nutricionista, ele vai te ajudar. De confiança. Eu acho que todo profissional da área, todo médico, tem que ter alguém para referenciar. Porque ele não consegue, ele não tem braço para tratar a parte nutricional, ele não tem braço para falar, você vai fazer isso aqui de exercício, tá liberado. Quanto tempo demorou para liberar a atividade normal? Não, foi com 20 dias, 30 dias, no caso. Exato. Mas se às vezes o médico fala 60 dias, esse paciente, em 60 dias, ele pode ter uma redução de massa muscular muito intensa, que pode comprometer também todo o tratamento. Quanto menor a massa muscular do paciente, maior a toxicidade à quimioterapia, por exemplo. Então, se ele perdeu massa muscular, a chance dele ter um problema cardíaco, que é a cardiotoxicidade, um problema hepático, um problema renal, é muito maior. Então, a gente precisa ter esse cuidado e está faltando essa confiança no profissional. Esse profissional aqui vai cuidar de você. E aí eu acho que tem um grande problema, é que as pessoas, por exemplo, quando chegam no diagnóstico do câncer, a questão é que elas já tinham hábitos muito ruins, né? Tanto de alimentação como de atividade física, enfim, né? A sociedade, o mundo que a gente vive hoje, né? Tanto é que, em geral, a gente escuta muito o quê? Cada vez que você fala com um nutricionista em geral, comida de verdade, né? A comida de verdade não é aquela que você compra enlatada e tudo mais, né? Então, acho que assim, a questão da qualidade de vida como um todo, né? A gente fala, realmente é um tripé. Boa alimentação, atividade física e sono. Se a pessoa, quando chega no diagnóstico de câncer, ela já tem bons hábitos, o tratamento ele vai fluir melhor, né? E também, se a pessoa não tem esses hábitos, mas a partir do momento que ela está no tratamento de câncer, ela começa a seguir as orientações médicas, ela procura esses atendimentos complementares. Liga uma chave na cabeça da pessoa. Né? Né? Virou a chavinha, também vai contribuir para que o tratamento dela seja mais efetivo, né? Então, assim, a gente falar de qualidade de vida é de extrema importância em todos os aspectos. Em todas as doenças, não só na parte oncológica, mas Sim, cardiovascular, claro. respiratória, enfim. Existe uma evidência, isso é recomendação forte pela Sociedade Brasileira, Europeia e Americana de Urologia, que é a recomendação de exercícios físicos para pacientes com câncer de próstata, exercícios físicos de alto impacto. Isso é até estranho, né? Soa estranho, porque a gente pede para um paciente, às vezes, que é metastático, que tem dor óssea e que tem não sei o quê, e ele não está conseguindo muito, e a gente chega para ele e fala, eu quero que você vá para a academia e puxe carga.
tá? É pegar um educador físico e puxar peso. Tá? Então, e vale para todos, tá? Pacientes com câncer de próstata, mesmo que tratados e tudo mais, a evidência existe e ela é de recomendação forte em todos esses 3 guidelines, que é exercícios de alto impacto. Então, não é igual ela falou. É muito fácil, parece que nós médicos, a gente tem esse costume errado de ser muito genérico. Ah, volta em 60 dias. Ah, posso comer isso? Ah, não come. Não sei, então não come. Entendeu? Creatina, meu Deus, hoje em dia está em mais alta possível. E assim, na dúvida, eu realmente procuro um nutricionista porque eu não vou saber te explicar. Hoje em dia, os estudos em creatina tem infinitos. Robustos mesmo, ainda estão muitos se formando, mas tem muitos. Agora, de evidências mesmo, nós médicos pecamos nisso. Pecamos mesmo, porque o paciente pergunta, ele tem dúvidas. E essas dúvidas a gente responde muitas vezes de maneira genérica. Você deve ter perguntado para o teu médico, tá, e aí, agora eu posso voltar em quantos dias? Ah, volta em 30. Mas onde está escrito esse 30? Às vezes um educador físico próximo te falaria, não, pera lá, você tá bem? Tô, tá ótimo, tô, dá para fazer tal coisa? Dá. Então vamos começar um fortalecimento, um alongamento, depois isso e aquilo, porque se por um acaso o teu exame do anátomo patológico, ou melhor, do resultado do teu anátomo patológico da peça cirúrgica, às vezes ele dá o que a gente chama de upgrading, que é, ao invés de ser o Gleason 6 que a gente imaginava, na hora de ver a peça inteira, virou 8. Pode acontecer. E a gente vai, às vezes, num caso hipotético, para uma quimioterapia, e você tá lá com um paciente que ficou 60 dias em casa em repouso, porque é isso que eles fazem. Operou aberta, nem mexe, sofá o dia inteiro. O que pode comer? Não pode carne de porco, pode ovo, não pode peixe, aquela coisa que põe na cabeça. Posso nada. Inclusive, depois eu vou te perguntar sobre isso, tá? E aí, não pode nada, quietinho, restrito ao leito, 60 dias. E era um paciente que tinha atividade física, corria 20 km igual você, mas tá lá, quietinho, porque se eu mexer, vai abrir o ponto lá dentro e não sei o quê. Então, essas coisas genéricas, a gente tem que passar para o profissional que entenda. É isso. E ainda mais que tenha especialização de onco, por exemplo, que aí é melhor ainda nesse aspecto. E agora vem minha dúvida. É o tabu que eu não vou saber de responder com robustez, então por isso que eu estou te perguntando, mas ovo, peixe, porco, carne de porco no pós-operatório, o que você me diz disso? Não tem evidência nenhuma Beleza, de comprometimento. Isso. Perfeito, que essa a gente pergunta precisa, é unânime. por exemplo, pessoas que fazem tatuagem, piercing, também a recomendação de alguns profissionais, não consuma. Não tem evidência. O que a gente precisa pensar? Em aminoácidos para fazer a cicatrização, fazer o processo de recuperação ser mais rápido, mais otimizado. Aí o médico fala, não coma nada. Aí a proteína, ao invés de 1,5, lembra que era o mínimo? 0,8. Caiu. O paciente, exato, desnutre, perde massa muscular. O paciente que era fisicamente ativo parou, já compromete parte psicológica, ele já fica mais nervoso. Exato. Então, envolve muitas coisas. E aí, mais um profissional que a gente tem que pensar, no psicólogo também. Por quê? Às vezes, esse nome biópsia, o nome tumor, o nome câncer, a gente já remete, talvez, à morte. E hoje em dia, a tecnologia, os estudos vêm aumentando muito. Se a gente falar, por exemplo, num câncer de mama, há 15 anos atrás, menos, 5 anos atrás, não existia uma imunoterapia, não existia uma terapia específica, não tinha nome e sobrenome, era só o nome, então tratava todo mundo igual. Umas respondiam, outras não. Então, entender os subtipos, entender exatamente o tipo de tumor e com a tecnologia, a gente precisa acompanhar. Se eu parasse de estudar 5 anos atrás, eu tô para trás. Então, o Congresso Europeu, americano, que está na nossa frente. E aí tem a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, de Urologia, de Mastologia, vai depender na área. A gente não consegue acompanhar tudo. Eu não sei o que o urologista faz. Ele não sabe o que eu faço, mas eu preciso me atualizar. Eu fui esse ano em 3 congressos, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, para saber mais. E aí, são congressos que vêm pesquisadores de fora, Canadá, Estados Unidos. A gente inovar, né? Tá demora um pouquinho para traduzir ali, mas a gente precisa disso. E se é um profissional que só trabalha com oncologia, ele vai estar atento a esses pontos. É um paciente que tem um catéter, o que eu preciso fazer? Eu posso comer tudo? Não, não posso. É um paciente que fez uma cirurgia de mama, é um paciente que está em quimioterapia, em radioterapia, é um paciente que deu diarreia, que deu náusea. Existem muitas consequências de um tratamento. Então, a gente precisa ter muita atenção. Entender que uma diarreia de um paciente que comeu alguma coisa estragada é diferente da diarreia de uma quimioterapia. Exatamente. É bastante complexo, né? Muito complexo. Mas aproveitando essa questão de tabus e tudo mais, a gente estava falando, você questionou a questão da alimentação aí, da carne de porco, do ovo, eu gostaria que você esclarecesse uma questão, doutor Matheus.
O tabu da sexualidade relacionado ao câncer de próstata, principalmente no pós-tratamento, né? Assim, o que você teria a dizer em relação aos homens que têm aquele medo ou que simplesmente diante de um diagnóstico de próstata já acham, pronto, vou ficar impotente? No né? consultório assim, o dia a dia, né? Então, é um paciente que qualquer cirurgia que falou a palavra próstata, seja ela qual for, RTU, que é a raspagem da próstata, ou hoje em dia as novas enucleações prostáticas a laser, ou qualquer coisa. A pergunta é, tá, doutor, mas e como é que vai ficar a parte sexual? Essa é a pergunta unânime. Até para fazer uma cirurgia de fimose, hoje todo mundo pergunta. Tá? Porque como é que vai ficar a parte sexual? E nas cirurgias de próstata, tem que deixar isso tudo muito bem claro. Cirurgias para hiperplasia, que são as do aumento da próstata. Descartou o câncer, não é câncer. A gente vai raspar a próstata porque o paciente não urina bem. Ou a gente vai arrancar essa próstata de alguma forma porque ele não urina bem. Essa cirurgia tem 0 influências na sexualidade. Eu brinco que se era bom, continua bom. Retirou a próstata, não vai implicar em nada. Exceto uma coisa, tá? A ejaculação. Tá? Então, o paciente... Existem 2 termos diferentes na urologia. Ejaculação, que é a saída de líquido mesmo, tá? E existe o orgasmo, que são coisas diferentes, completamente diferentes. Um é a sensação de prazer, o outro é aquilo que sai na hora do prazer, tá? Então, na hora da relação sexual ou da masturbação, enfim, o orgasmo, o paciente continua intacto. Nas cirurgias prostáticas, se for uma raspagem, o paciente tem o que a gente chama de ejaculação retrógrada, tá? Ou ejaculação seca, que é quando a gente tira uma porcentagem da próstata, o miolo da próstata, agora uma cirurgia de doença benigna, e na hora do ejacular, ele ejacula dentro da bexiga, ao invés de ejacular para fora, tá? Então, tem o orgasmo, não sai nada, uma ejaculação seca, tá? Isso é resultado de cirurgias que você mexe na parte da hiperplasia, tá? E existe as cirurgias para câncer, que são as cirurgias em que a gente tira a próstata com cápsula. Então, a gente tira toda a região, a depender da situação, até a parte ao redor ali da próstata. As vesículas sai todo o espaço do câncer. E, às vezes, o câncer não está confinado. A gente, às vezes, tem que tirar até um pouquinho mais, tá? Essas cirurgias, muitas vezes, quando são mais agressivas, as que a gente chama de radicais mesmo, as prostatectomias radicais, essas, às vezes, a gente não consegue identificar os nervos e os vasos. A gente tem que tirar como um todo mesmo. E aí, a gente não pensa tanto na parte sexual e incontinência urinária. Então, essas cirurgias de câncer, normalmente, sim, podem evoluir com disfunção erétil ou a incontinência urinária, que muitas vezes é mais temida do que a própria disfunção erétil, porque é o tal do paciente que, a partir da hora que ele fica incontinente, ele fica pingando, tá? Então, é um paciente que vai usar fralda, é um paciente que perde qualidade de vida, tá? Agora, chegaram as cirurgias boas e novas para isso. Robótica, videolaparoscopia, que são cirurgias que, por serem minimamente invasivas, são cirurgias que comprometem muito menos o doente, muito menos o paciente. As próprias prostatectomias convencionais, de modo geral, elas não comprometem, na grande maioria. Tumores localmente confinados. Então, esses pacientes não vão ter muito problema com a parte sexual e nem com a parte de incontinência. E, na maioria das vezes, se tiverem, vai ser reversível. A maioria. Às vezes, medicações, como os inibidores da fosfodiesterase 5, o tadalafila, conhecido, tá? A gente prescreve isso, às vezes, por um tempo, para manter o paciente tendo ereções e voltar a ter a reabilitação dele. Então, existem formas, inclusive, com profissionais para reabilitação sexual, tanto da parte psicológica, porque compromete, mais às vezes do que a parte orgânica. E muitas vezes tá aqui, né? Exato. O problema está muito Ele mais aqui do que... Muitas vezes. Isso no físico. Exatamente. O paciente, ele às vezes, ele operou, ele pronto. Ele se sente, às vezes, incapaz no quesito sexual. E a parte da continência aí não. Aí realmente é sim ou não. Normalmente fica um pouquinho. Às vezes o paciente fala, doutor, eu tirei a sonda, eu fiquei de fralda uma semana, porque às vezes para sair, às vezes pingava, às vezes molhava. Então fica, o incômodo fica. E depois passa, doutor, estou evoluindo bem, estou fazendo fisioterapia pélvica. E aí entra outro profissional. No meu caso, eu fiz fisioterapia por um bom tempo, né? Quase um ano fiz a fisioterapia em relação à incontinência. Não tive uma incontinência, mas assim, eu costumava falar para o doutor, não ficou 100%. 100%. Eu jogo ali uns 98%, 99% a questão da... É muito raro, mas
não tá é igual igual antes. antes. Não é. A questão da incontinência, não. São A questão da questão da ereção, essas coisas, no caso, quando eu estava com sonda ainda, eu falei assim, espera aí, daqui um mês, vamos ver. Mas que eu estava com sonda ainda, já teve resposta. Pois é. Isso então, pra gente é assim... É isso que o médico falou assim, então isso responde que a cirurgia foi um sucesso. Exatamente. E até a questão da incontinência, falou, então você não vai derramar uma gota, né? Mas não foi bem assim nessa parte, né? Então, hoje, a academia faz fortalecimento pélvico, essas coisas normais. Mas, assim, perfeito. Isso que você contou assim, um absurdo. A gente está no pós-operatório e a gente tem um paciente que às vezes está de sonda. E mesmo assim, a gente viu que ficou um pouquinho ereto. Poxa, preservamos os nervos, tá? Então, isso já é, assim, muito bom para o paciente, para a gente e tudo mais. O que a gente costuma fazer de rotina e... O guideline fala, mas a gente costuma pôr mesmo. A gente põe medicações, a gente pede a fisioterapia independente de tudo. Então, eu tenho, por exemplo, um fisioterapeuta. Lá em Bandeirantes, a gente tem a fisioterapeuta de assoalho pélvico. Então, se eu fizer a cirurgia da próstata, eu já meio que deixo encaminhamento, tá? Então, você saindo, ou às vezes até antes de fazer o procedimento, você já vai lá treinar os exercícios que podem ser feitos. Hoje em dia, a gente tem a tecnologia a nosso favor. No YouTube... E isso até as próprias fisioterapeutas também pedem, não sou só eu. Às vezes tem uns vídeos no YouTube, coisas que para você já pode ir fazendo. Vamos se ajudar da forma que dá. Passa no fisioterapeuta, não dispensa nunca o profissional em relação a isso. Passa, pega as informações que são válidas, porque a gente chega num ponto, a gente esgota. Depois dali em diante é com ele. Nutricionista é a mesma coisa. Eu falo o que eu aprendi, o que a gente sabe até ali. Dali em diante não é comigo, e é isso que eu falo. Tem que ser bem honesto. Fisioterapia pélvica é isso. Vai fazer? Vai. Para não ter, já vamos fazer a fisioterapia pélvica. Então, vira rotina. Então, doutor, porque é uma mudança muito drástica. Por exemplo, da bexiga, você tira toda aquela parte que passava na uretra. Até a pressão é diferente. Está direto da bexiga, não tem mais aquilo. Não tem mais então, aquela musculatura... como que chama aquela musculatura? É o esfíncter, né? Uhum. Ela tem que estar muito bem... Treinada. Exato. Exatamente isso. A fisioterapia pélvica é isso. É a gente prevenir o paciente de ter incontinências urinárias. Quando a gente tira a próstata, é como se a gente tirasse da frente de o jato passa ali dentro. E a próstata por si só, ela é um estroma e tudo mais, ela tranca, ela regula, pressão, ela mantém a pressão organizada. Tá? Então, apesar de quando cresce fica ruim, mas ela tem uma certa... Nosso corpo acostumou com aquilo ali. Quando a gente tira, é igual você falou, é da bexiga para a uretra. Da bexiga, já é direto do produtor do consumidor final. Hoje até eu falo assim, não é terceirizado, bem mais rápido falar. Antes eu ficava naquela fila do banheiro, agora eu vou lá e já chegou, saiu. Pronto, pois é. É bem diferente. Então tem que acostumar com tudo isso. E é treinamento cerebral mesmo. Existem os treinamentos de biofeedback mesmo com os fisioterapeutas. É um trabalho excepcional. Eu admiro o trabalho do fisioterapeuta pélvico porque realmente é um trabalho, eu brinco assim, que ele poderia ter feito qualquer coisa dentro da área da fisioterapia que talvez até ele remunerasse melhor, tá? Mas ele escolheu aquilo que tem por si só assim é um subtipo dentro, é uma sub-área dentro da área dele, bem específica, que às vezes numa cidade pequena não tenha tanto fluxo assim, mas assim, admirável, um serviço admirável, porque ele faz o paciente, eu brinco que o paciente chega lá usando 2, 3 fraldas dia e ele sai seco, não uso fralda nem para dormir, nada, doutor, eu sou outra pessoa, é impressionante. Eu falo que eles tiram com a mão. É o mágico da fisioterapia. Isso é qualidade de vida, né? Então, assim, exatamente. Quanto que é importante realmente, né? A gente, olha só, quanta riqueza aqui em tudo isso que a gente conversou. Tem um monte de coisa aí que eu falei, nossa, vou ler mais sobre isso, vou pesquisar, porque, assim, realmente é fundamental. E agora, né, eu gostaria, assim, de compartilhar algo muito pessoal, né? Eu estou aqui não só como presidente do Instituto Fernanda Geiger, mas também como uma mãe, né, que acompanhou a trajetória, né, de uma jovem de 30 anos, né, que passou, né, por esse grande desafio do câncer. E assim, da onde surgiu, inclusive, a motivação para a gente criar o Instituto homenageando a Fernanda, né? Porque a Fernanda foi assim uma mestre no sentido de mostrar o quanto é possível continuar vivendo mesmo tendo câncer e que você tem que buscar a todo momento a qualidade de vida, né? Então, a Fernanda já fazem 6 anos, né, que ela não está mais aqui conosco, mas aos 30 anos foi identificado ela identificou um câncer, um linfoma não Hodgkin,
né? E, assim, o empenho também da gente estar sempre falando em todos os momentos, assim, eu acho que Outubro Rosa e Novembro Azul é excelente para a gente alertar a questão da saúde como um todo. Porque, gente, se você está continuamente cuidando da sua saúde, indo no médico periodicamente, sabe, cuidando também da sua saúde mental, psicólogo, outras terapias, como as terapias integrativas que a gente trabalha, praticando esporte, tendo momento para você, você vai prestar atenção no seu corpo e você pode identificar que algo não está errado. E existem, como a gente falou aqui, inúmeros tipos de câncer, né? E no caso da Fernanda, foi um linfoma não Hodgkin, que começou silenciosamente, né? Mas bastante agressivo, e ela só foi identificada no estágio 4. Né? E aí, quando a gente olha, né, para a trajetória da Fernanda, também era uma pessoa saudável, boa alimentação, né, super criteriosa com suplementação alimentar, né, buscando melhorar a parte de atividade física, muito leitora, de bem com a vida, fazendo mestrado, né, feliz. Uma época, muitas vezes as pessoas associam equivocadamente, que muitas vezes o paciente, às vezes, né, quando detecta um câncer, o que eu fiz de errado? Né? Você falou isso no início da nossa conversa, né? Mas o que eu fiz? Gente, vamos deixar bem claro. O câncer, ele pode estar em qualquer lugar, vai chegar para qualquer pessoa, independente, não existe uma escolha, né? Aí, claro, existe, como, né, a Isabela bem colocou, que às vezes, alguns casos, é genética. Existem alguns fatores que podem favorecer. Existe a possibilidade da prevenção com alimentação, atividade física, boa qualidade de vida? Ok. Isso significa que a pessoa não vai ter câncer? Não. Exato. Tem uma agência que chama IARC, é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. É dentro da OMS, da Organização Mundial da Saúde. E aí ali tem uma listinha que eles classificam em grupo 1, grupo 2A, grupo 2B. Grupo 1, existem inúmeros agentes e compostos, independente de se é alimentício ou não, que são causadores de câncer, que são carcinogênicos. 2A e 2B. Então, 2 pontos que têm associação com a alimentação, às vezes as pessoas não sabem. Nível 1, carne processada, que seria salsicha, salame, linguiça, presunto, peito de peru, mortadela. Então, já entra nesse grupo e já tem evidência para câncer com o consumo desse grupo. E nesse mesmo grupo, no nível 1, entra o cigarro. Então, a gente já consegue identificar que são coisas que, por exemplo, na caixinha do cigarro já tem alerta. Sim. Que é uma pessoa, às vezes, uma boca que tá faltando, ou já tem essa identificação. Mas no grupo alimentar ainda não tem essa disseminação dessa informação. Então, acho extremamente importante que é um ponto prevenível. E também tem outro ponto que hoje em dia eu escuto muito e vejo muito, nutricionistas até, ou profissionais da saúde, indicando, por exemplo, ao invés de um refrigerante normal, um refrigerante zero, ou iogurte zero, chocolate zero. Temos que ter um pouco de atenção aos zeros, porque tem um adoçante que ele entrou no ano passado, em fevereiro, nessa lista da IARC, que chama aspartame. E é o adoçante que tem no refrigerante zero, que tem nesses grupos alimentares zero, e esse aspartame, ele está no grupo 2B. A partir de fevereiro, ele foi interrompido as vendas no mercado, no comércio, mas a indústria ainda usa. Então, ele iniciou no ano passado no grupo 2B, com o passar do tempo, com os estudos, ele pode subir. Eu vou pagar o preço? Já está ali, então eu preciso ter atenção. De novo, não é grupo 1, a mesma coisa do cigarro e da carne embutida, mas é grupo 2B. Então, ele é possivelmente carcinogênico. Se eu já tenho um composto, por exemplo, que eu, ao invés de eu tomar água, eu esteja tomando refrigerante zero de forma disparada, eu estou entrando num processo que o meu corpo está se expondo de maneira frequente a esse composto. Então, assim, são cuidados importantes, exato, né? E aí, assim, retomando, né? Então, a Fernanda estava num contexto de vida, assim, ok, de bem com a vida, né? Então, assim, jamais a gente pensava num câncer. Mas, a partir da trajetória dela do câncer, eu particularmente, inclusive, a minha família, a gente passou a ter um novo olhar para o câncer. E é isso que a gente procura hoje estar levando para as pessoas. Que realmente não é culpa, né? Não é castigo, e também não significa que o câncer não tem cura. Mas cada caso é um caso, né? O caso da Fernanda foram 1 ano e 3 meses de tratamento, né?
Poderia ter tido a cura? Poderia, porque ela foi submetida a um tratamento experimental lá em Londres. Ela morava lá, então ela teve um tratamento público, na saúde pública, mas assim, que ela não teria aqui no Brasil. Eu acredito até, de verdade, que se ela estivesse aqui no Brasil, talvez a sobrevida dela fosse de 2 meses, 3 meses, ou talvez ela fosse, né, como eu conheci algumas pessoas agora, né, em palestras e tal, que me falaram isso. O meu irmão também teve linfoma. Eu falei, e daí, como é que ele tá? Ele falou assim, descobriu o diagnóstico 15 dias depois da morte dele, é que saiu o resultado. Né? Então, e eu também, quando eu fui estudar, quando eu fui ler o que era o linfoma, porque eu não conhecia, eu vi muito isso, que às vezes, pela agressividade da doença, muitas vezes ele não é identificado a tempo. E no caso, a Fernanda, vamos dizer assim, entre aspas, nós fomos privilegiados porque ela foi rápido nesse sentido, embora rápido assim, de ter o diagnóstico, já estava, mas ela teve uma sobrevida de 1 ano e 3 meses. E aí que eu quero reforçar, porque o quanto foi importante todo esse atendimento. A parte nutricional, né? Assim, que era, eu acompanhei, porque eu fiquei lá acompanhando todo o tratamento em Londres. Ela ficou muito tempo internada por conta das quimioterapias que eram muito agressivas, né? E aí a gente vê uma realidade que não é para todo mundo também, né? A gente tem que, eu vejo assim que as pessoas pensam no câncer e todo mundo olha naquele estereótipo, a pessoa com câncer magrinha, demilitada, sem cabelo, né? Cada caso é um caso. A Fernanda, como foi um tratamento muito agressivo, então, assim, na primeira fase do tratamento, eu fiquei assim, eu fui preparada, porque eu tinha conversado com amigos médicos, amigos de outras áreas, e eles me falaram, se prepara, porque você vai ver isso, isso e isso, né? Então, tenha calma, porque você vai precisar ser forte para passar por tudo isso, mas vai passar, né? E realmente, assim, depois dos primeiros ciclos, do primeiro ciclo de quimioterapia da Fernanda, em 3 dias ela perdeu 10 quilos, né? Por quê? Porque ficou assim, de tão grave que era. Grave, assim, agressivo, que é agressiva a quimioterapia. Não consegue comer. Só que assim, a gente sabia, ela estava sendo orientada e ela tinha todo esse acompanhamento em volta. Fernanda, vai acontecer isso, isso, isso. E aí, assim que ela voltou daquele processo, né? Que aí perdeu os 10 quilos, perdeu massa. Então, ela tinha ali no hospital o fisioterapeuta que atendia, a nutricionista, os terapeutas integrativos que vinham para trabalhar toda essa parte de relaxamento, né? Então, tudo isso fez com que ela tivesse uma qualidade de vida maior, mesmo sendo um câncer muito agressivo, um tratamento muito agressivo. Né? Bem completo. Muito bem completo. Então, isso tudo realmente nos motivou a criar o instituto, né, nesse foco, porque a gente entende que a parte médica ela tem que ser realizada, o tratamento convencional, e hoje, ali, nossa referência é o Hospital do Câncer. Mas o restante, o que a gente pode oferecer, e que lá a Fernanda tinha também de forma gratuita, é o psicólogo que está ali acolhendo e atendendo, né? São os terapeutas integrativos, que às vezes assim, uma sessão de reiki, não estamos tratando câncer, estamos tratando a pessoa que precisa ter, sabe, às vezes ela não está dormindo bem, ela está tendo reações da quimioterapia, como eu presenciei a Fernanda tendo muitas vezes, e que depois de uma sessão de reiki, que no caso eu mesma aplicava nela, ou às vezes após uma sessão de acupuntura, ela tinha condições de voltar. Tá difícil a alimentação, mas aí vinha o suplemento, a nutricionista. Vamos tentar isso? Não dava certo esse? Então vamos tentar esse outro. Perfeito. Né? Então, assim, gente, realmente é indispensável a gente buscar o conhecimento com as pessoas especializadas na área, né? E entender que cada caso é um caso, né? Então, assim, o meu testemunho como uma mãe que acompanhou é que, assim, realmente é muito difícil. Mas você ter um preparo, inclusive emocional, né? De vida, né? Eu penso assim, eu sempre comento isso. Eu tive o privilégio, talvez, no decorrer da vida, a vida foi me colocando em situações em que eu fui percebendo que eu tinha que me cuidar. E que, para tudo, eu tinha que olhar de frente e pensar qual é a solução, qual é o próximo passo. E diante de um tratamento de câncer, a gente não consegue perceber o final. A gente só tem que pensar no próximo passo, né? E a confiança nos profissionais é fundamental, né? Então, eu falo muito para os pacientes que a gente está ali, você precisa confiar no seu médico. Se você não está confiando no seu médico, você tem que procurar trocar, né? Então, assim, de uma forma assim resumida, né, o que eu gostaria de colocar da minha experiência, eu aprendi, né, no enfrentamento do câncer com a Fernanda, que, para mim, né, como mãe, me emociona para falar isso, mas ela foi uma mestre, né, no sentido assim de dizer, a vida é bela e a gente pode viver mesmo com dor, né?
inclusive, né, essa caneca que eu trouxe aqui, né, é uma das frases dela de um dos textos. Ela escreveu um livro enquanto ela estava no tratamento. E esse é só um fragmento de um texto, né? O futuro é somente uma prece. Quem tem saúde tem sorte. Quem tem família, amor e fé tem tudo, né? Eu acho que, assim, eu até gostaria de encerrar essa minha parte, teria muitas outras coisas para a gente falar, mas, assim, já foi tão rico isso, né? Mas dizer que, para você que está nos assistindo, né? Se você está no enfrentamento do câncer, entenda que você não está sozinho. Existe uma rede de apoio que você pode procurar. Se você é de Cornélio região, procure o Instituto Fernanda Geiger, que nós estamos lá para te acolher, com atendimento psicológico, com as terapias integrativas, e para te orientar da melhor forma possível. Se você é um familiar, é uma mãe, é um marido, é uma irmã, enfim, é um familiar, entenda também que você precisa também de cuidados, né? E você precisa buscar, então, orientações, né? Eu acho que, assim, esse podcast aqui foi muito rico nesse sentido, da experiência, né, do seu trabalho, né, como urologista. Homens, a partir de agora, procurem um urologista. Né? Mulheres que estão nos ouvindo, incentivem seus namorados, maridos, irmãos, enfim. A qualidade, né, a saúde, ela tem que estar em primeiro lugar. E se você não faz por você, faça por quem você ama, né? Como o doutor disse, muitas vezes os homens chegam lá e dizem, mas eu não quero descobrir porque eu sou o arrimo de família, tá? Mas tudo bem, você descobriu ou não descobriu, a doença está ali. O que acontece é que só vai piorar o estágio e o sofrimento, né? Então, assim, o convite para todos vamos falar, sim, sobre esse assunto que é tão difícil. Vamos falar sobre o câncer, vamos falar sobre o tratamento, vamos falar sobre a morte, que também é muito difícil. Mas ninguém está isento, né? A minha filha ela faleceu devido ao câncer, né? Ao linfoma não Hodgkin. Mas quantas outras pessoas, e até da mesma idade dela, e paralelo também, morreram ou de acidente, ou de infarto. Então, assim, independente da idade, a gente entende que cada um tem uma história. E a Fernanda realmente deixou, nós temos esse legado, né? A Fernanda deixou, o Instituto nasceu dessa dor, né? Da morte, da perda dela, mas também do amor que a gente vivenciou nesse 1 ano e 3 meses do tratamento, onde ela olhou com muito otimismo e entendeu, esse câncer está pensando o quê? Chegou aqui, não vai levar de boa, né? Eu vou enfrentar. E aí eu sempre digo, a Fernanda não perdeu a luta para o câncer, né? A Fernanda venceu, porque ela ela viveu até o último momento. E é esse o convite que a gente faz para todo mundo. Não achem que ter um câncer significa a morte, ou que significa o fim. Até porque, se a gente for parar e for estudar um pouquinho, a morte depende, claro, depende muito das crenças e tudo mais, né? Mas será que a morte realmente é o fim? Né? E a gente não quer realmente a morte de um ente querido. Mas eu digo 1000 vezes, a Fernanda teve uma linda existência, eu viveria tudo de novo para viver o que eu vivi com a Fernanda durante 31 anos. Então, hoje, qual é meu foco? Eu sinto saudade, muitas vezes eu também trago questionamentos, mas aí, interiormente, eu sinto... Eu não preciso... eu agradeço o tempo que eu vivi, tudo que eu aprendi. Então, eu não trocaria isso por nada, né? E a Fernanda continua viva em tudo que a gente faz, no Instituto, no trabalho, né? E no feedback que a gente recebe muitas das pessoas, né? No sentido de que nós estamos realmente fazendo algo importante, né? A qualidade de vida está melhorando. O que vai ser de cada um, o destino, nós não temos esse controle. Você tem controle? Não temos, né? Mas a gente tem controle sobre esse momento, né? O que eu vou pensar, o que eu vou escolher e a forma que eu vou olhar. Então, o convite, né, que a gente faz para todos que estão nos assistindo vamos abraçar essa causa todos juntos, vamos conversar, né? E vamos buscar essa rede de apoio. Então, o paciente que está vivendo isso, procure ajuda. O familiar também procure ajuda. A gente, em grupo, no coletivo, numa rede de apoio, fica mais leve. Né? Então, acredito que assim, a grande mensagem, o que eu gostaria de colocar é isso. Né? É possível trazer leveza, sim, para o tratamento do câncer. Vai ter dor? Vai. Mas a gente pode trazer leveza. Né? De que forma? Vamos buscar. Né? A gente não sabe tudo, mas o que a gente sabe, a gente pode colaborar. E outras pessoas têm muito o que falar. Então, agradeço imensamente a vocês. Olha, ficaria aqui
até a noite, conversando, porque assim, acho que vocês têm muitas coisas para contribuir, né? Mas, enfim, acho que a gente vai encerrando por aqui, mas eu gostaria de pedir, né, que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos ouvindo, né, em relação a tudo que foi falado. Primeiramente, eu queria agradecer a Luzia, Isabela, Cleverson, tá? Pela oportunidade que deu para a gente estar aqui e falar um pouquinho sobre saúde masculina e não só isso, né? Sobre o Instituto, sobre as possibilidades que nós temos, tanto de prevenção, promoção em saúde, tratamento. E eu queria deixar esse alerta também. Eu acredito que você falou muito bem sobre o que nós devemos fazer, mas assim, acima de qualquer crença, como você também disse, nós temos que entender que, acima de tudo, nós temos uma família por trás da gente. Então, se você, ao mínimo, não gosta de si, pelo menos respeite aquele que está perto de você e que gosta de você. Então, se não for por você, vá por alguém que você goste, tá? Então, frequente um médico, não é só o médico, eu acho que a gente tem que estar com a cabeça sempre muito boa, aquele pilar, o tripé que você sempre disse, aquilo tem que fazer parte do nosso dia a dia e busca assistência, busca apoio, eu acho que essa é a parte essencial. Entender que todos os profissionais são importantes, cada um com a sua área, e que eu brinco que existe um sarrafo ali, existe um limite até onde cada um pode ir. E a partir dali, o outro que começa a cuidar e que todos juntos que vão fazer uma saúde de maneira integral, tá? E eu queria agradecer de verdade a oportunidade de vocês terem nos chamado também para participar, porque foi muito bom, foi muito gostoso, acho que fluiu, foi gostoso de participar. Obrigado. Legal, também, da mesma forma, né, gostaria de agradecer aí, é uma oportunidade que a gente tem. E a Luzia comentou, né, que quando eu tive lá, antes de fazer a cirurgia, eu postei algo que foi mais ou menos assim, né, que como nós falamos aqui, a palavra câncer, acho que foi uma das coisas, um dos momentos mais difíceis que eu tive na minha vida, né? E aí a gente começa a refletir, né? E naquele momento lá, eu ainda não sabia, né? Hoje eu estou curado, graças a Deus, mas naquele momento eu ia passar. E o que eu coloquei, e que é o meu sentimento, é que, às vezes, quando a gente acha que é fraco, né? Aí que a gente se torna forte, né? O apóstolo Paulo falou isso, né? Quando a gente acha que é fraco, a gente, às vezes, confia muito na nossa fortaleza e acha que é muito forte, é um super-homem, né? Mas a gente vê que a gente tem independência total, né? De Deus, e Deus através do quê? Do instituto, através do médico, através do nutricionista, através de às vezes um colega, um amigo, um familiar. E isso foi muito importante para mim na época que eu falei, enfrentando tudo isso. E eu até coloquei lá, não sei se eu vou sair... Dessa vida ninguém vai sair vivo, né? Não sei qual o momento, mas que isso serviu para crescimento. E se a gente pode enfrentar um câncer, pode enfrentar qualquer outra situação, que a gente tem que estar confiança que realmente... E a nossa fé, a gente fala, né, fé. A fé é uma coisa que você não vê, mas tem a convicção. Se vai dar certo, se não vai, o importante é que é tudo para Deus, para Ele, para a glória dEle, né? E se Ele permitiu, né, a Fernanda viver mais 1 ano e 3 meses, eu não sei quanto tempo Ele vai permitir para mim viver mais, mas que tudo que a gente possa fazer seja para a honra, para a glória e para incentivar e viver muito bem, viver com a saúde, né? Viver com uma alimentação saudável, viver com e também comer o bolinho do neto. Comer o bolinho do neto, né? Que privilégio, né? A gente está, então, esse eu acho que é o recado, né? E também procure a gente, disposição, aí, os amigos, né, a medicina, enfim, tudo que a gente tem de disposição aí para a gente estar. Tem recursos aí, né? Tem bastante coisas para a gente poder viver bem, né? Mas, mais uma vez, obrigado. Eu agradeço também o convite a todos que participaram aqui. Foi uma conversa muito boa e que agrega muito. Eu vou dar uma informação e uma mensagem final. Da parte nutricional, tem um dado muito importante do INCA que mostra que 20% dos pacientes oncológicos morrem por desnutrição. E aí o nutricionista é fundamental nisso. Então, é importante que tenha um acompanhamento. E desses 20% que morrem, é uma coisa que o nutricionista ou o profissional, eles conseguiriam evitar para a gente reduzir essa taxa. E a mensagem final eu também estou à disposição, eu fico lisonjeada de participar dessa roda, muito construtiva. Obrigado pelo convite. E
tenha uma alimentação saudável, mas também, se tiver aniversário do neto, consuma o bolo. Enfim, comemore a vida. É isso aí, equilíbrio, né? Vamos Exatamente, trazer equilíbrio, o famoso a qualidade equilíbrio. de vida. Então, assim, mais uma vez, agradeço o Dr. Matheus, né, por ter aceitado o convite. Também a Carol, que está aqui nos acompanhando, que fez essa mediação, né? Ao Cleverson, né, que tão prontamente também já nos atendeu. Estar aqui foi fantástico, né? Compartilhar a sua história. Acho que é um incentivo para todos que estão vendo do quanto que a prevenção primária, que você sempre coloca, ela é tão fundamental, né? A Isabela, né, por estar aqui passando esses dados tão importantes para a gente, né? Também tão prontamente aceitou o nosso convite. Então, realmente, gratidão. E agradecer, claro, de forma muito especial, né, aos nossos patrocinadores, né? A Dribion Software, né? A Plus A+, a O3i Marketing Médico, que patrocinaram esse podcast, né? E teremos... Exato, tornaram possível, né? Sem essa parceria, não seria possível nós estarmos aqui, né? Compartilhando, trocando essa experiência e deixando à disposição de todos que vão estar assistindo informações tão ricas e importantes. E é isso aí, gratidão a todos que vão nos assistir, né? Que vão poder compartilhar essas informações e até um próximo episódio.